Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Naruto, a lenda de Wagakure. Capítulo 341. Se Kazumi Nara franziu a testa. A pessoa sentada de costas para o grupo lhe dava uma sensação muito ruim. A aura que emanava o deixava extremamente desconfortável. E aquela fraca e intermitente intenção assassina fez Kazumi sentir uma forte sensação de desconforto, colocando-o imediatamente em alerta máximo. Kazumi fez um sinal para um ninja com um casaco com capuz ao lado dele e para um ninja homem com cabelos loiros. Os dois assentiram levemente e então, sem que os outros percebessem, alguns insetos parasitas da destruição voaram para fora. Ao mesmo tempo, o ninja loiro estendeu a mão em direção a um pequeno pássaro do lado de fora da janela e, em seguida, ele próprio desabou sobre a mesa como se estivesse desmaiado. Ao mesmo tempo, o passarinho do lado de fora da janela voou para dentro do izakaya como se tivesse se perdido. Então, como se tivesse se assustado, o passarinho voou aleatoriamente por 2 voltas dentro da pousada e, finalmente, como se tivesse encontrado a saída de repente, voou pela porta principal num piscar de olhos. E os insetos parasitas aproveitaram o voo caótico do pássaro para se aproximar da pessoa misteriosa. Depois de um tempo, o ninja loiro acordou e trocou algumas palavras inaudíveis com o ninja do clã Aburami, de jaqueta com capuz. Então, o ninja Aburami controlou centenas de insetos para formar algumas palavras na frente de Kazumi e dos outros. O ninja desonesto de Takigakure, Kakuzu. Kazumi ficou chocado. Ele sabia das informações sobre Kakuzu. Ele não apenas havia assassinado o primeiro Hokage, como também assassinado com sucesso um conselheiro de alto nível de Konoha durante a Grande Guerra Ninja. O clã Nara até havia discutido especificamente esse assunto na época. O chefe do clã era o pai de Shikaku, e ele havia analisado que a sombra de Danzou também estava envolvida nisso. Kakuzu era agora um ninja rebelde com uma grande recompensa por sua cabeça em Konoha. Sua força era de nível Kage e ele era habilidoso em múltiplos elementos. Como membro do clã conhecido por sua inteligência em Konoha, Kazumi tinha essa informação muito clara. Ele agora pensava, será que Wagakure sabe que um ninja perigoso como Kakuzu se infiltrou na vila deles? Vendo a intenção assassina intermitente que emanava de Kakuzu, era muito provável que ele estivesse ali por eles. Teria sido ideia do próprio Kakuzu ou ele teria sido instigado por Iwagakure nos bastidores? Kazumi fez mais uma série de sinais de mão para Akira Sarutobi. Akira sentiu, levantou-se e voltou para o seu quarto. Depois de um tempo, Akira retornou e trouxe Kakashi com ele. Sentindo que Kakashi também havia entrado, Kakuzu saiu imediatamente. Kakashi observou Kakuzu recuar, mas não o perseguiu. Em vez disso, caminhou para o lado de Kazumi e dos outros. Kazumi fez sinal para Kakashi comer alguma coisa primeiro. Eles conversariam sobre Kakuzu depois que retornassem. Kakashi assentiu sem recusar dessa vez. Naquele momento, quando Akira retornou ao seu quarto para contatar a vila, Kakashi foi alertado. Kakashi trabalhava na Anbu e também tinha alguma noção das informações sobre Kakuzu, sabendo quão problemático aquele ninja rebelde era. Ele entendeu que não era hora de pensar nessas questões incômodas. Então, ele saiu com Akira depois que ele terminou de relatar. Desta vez, a resposta da vila chegou muito mais rápido. Hiruzen disse, era melhor para Kakashi e os outros não deixarem a área central de Wagakure, nem investigarem as informações de Kakuzu. Isso não era algo em que ninjas do nível deles pudessem participar. Naquela noite, um esquadrão de Anbu de Iva invadiu o pátio onde a delegação de Konoha estava hospedada, alegando que o ninja de Konoha estava conspirando com o ninja caçador de recompensas Kakuzu, que era procurado em todo o mundo ninja. É claro que no final, os ninjas de Iva naturalmente não encontraram nada, mas a atitude que demonstraram deixou Kazumi e os outros muito apreensivos. Considerando o precedente da delegação de como ter causado problemas em Konoha antes, será que Wagakure acha que Konoha também planeja fazer o mesmo? Lembro que a delegação de como foi completamente eliminada naquela época Kazumi estava com um pouco de dor de cabeça. Na manhã seguinte, Ishiro, o Tsuchikage, fez uma visita pessoal para expressar suas desculpas a Kakashi, Kazumi e os outros. Você deve ser o famoso Kakashi Atake. Um jovem gênio de fato, muito mais forte do que eu naquela época. Lembro-me de quando seu professor Namikaze Minato e eu conversamos sobre trazer mudanças ao mundo ninja. Seu professor deixou uma profunda impressão em mim. Ele era uma pessoa muito carismática. Se ele ainda estivesse vivo como quarto Hokage, eu estaria mais inclinado a acreditar que ele era o verdadeiro filho da profecia. É uma pena que seu professor tenha morrido, mas ele era um herói, um verdadeiro herói. Naquela situação, eu talvez não tivesse sido capaz de tomar a decisão tão decisiva de sacrificar minha vida pela vila. Como um Kage, ele era mais forte do que eu. Namikaze Minato era digno do título de Kage e Shiro suspirou com emoção fingida. Kakashi Atake, se não se importar, pode me dizer qual é o seu ideal? Você tem alguma ideia de mudar o estado atual do mundo ninja como seu professor fez? Perguntou Ishiro, olhando para Kakashi. Kakashi permaneceu em silêncio. Deixando de lado os ideais, a única razão pela qual ele estava vivo era a promessa de viver por óbito. Caso contrário, ele já teria acabado com a própria vida há muito tempo, como seu pai, Sakuma Take. Vendo isso, Ishiro suspirou com emoção fingida com uma expressão que dizia, então isso é tudo que um discípulo de Namikaze Minato representa. Como Kakashi não estava disposto a responder, ou melhor, não tinha nada a responder, Ishiro mudou de assunto. Ontem, nossa vila foi invadida pelo ninja rebelde de rank S de Takigakure, Kakuzu. Alguém o viu comendo com você, então a Anbu vasculhou sua residência à noite. Sinto muito. Isso foi um abandono do dever por parte do nosso Iwagakure, e meus subordinados foram muito rudes. Peço desculpas em nome deles.
Para demonstrar nossa sinceridade durante sua estadia em Iwagakure, todas as suas despesas neste izakaya serão gratuitas. Este izakaya é financiado pela vila, então fique tranquilo. Kakashi não respondeu. Ishiro lhe trouxe algumas lembranças desagradáveis. Se Kazumi falou por ele, o Lorde Tsuchikage é muito gentil. Nosso povo não cooperou com a investigação no início. Nós também temos alguma responsabilidade. O que o Sênior Nara está dizendo? Fiquem tranquilos, eu garanto que Kakuzu não aparecerá mais perto de vocês, ninjas de Konoha. Se Kazumi sempre sentiu que algo não estava certo. Já que Iwagakure não havia encontrado os rastros de Kakuzu, como Ishiro poderia garantir a segurança deles? Depois que Ishiro se desculpou, Kazumi imediatamente se comunicou com a vila novamente. Desta vez foi mais direto. Os dois lados conversaram por um longo tempo, mas ainda não conseguiam entender o propósito da série de ações de Iwagakure. E então, Kazumi se deparou com uma questão problemática após a outra. Ou os ninjas Taki viriam de repente procurá-los para causar problemas, dizendo que Konoha estava ocupando sua besta com cauda e não a devolvendo. Ou os ninjas de Kusa vinham discretamente à porta deles, dizendo que ouviram que Iwagakure iria atacá-los e que tinham vindo pedir ajuda a Konoha. Ou então eles de repente encontravam os ninjas da areia tendo intimidade com os ninjas de Iwa novamente, como se tivessem chegado a algum acordo. Ou de repente algum genin de alguma vila aparecia para desafiar o genin de Konoha para uma partida. Ou de repente, um grande número de civis de Iwagakure apareciam, dizendo que queriam ver a aparência do filho do lendário Presa Branca, o discípulo de Namikaze Minato, e queriam perguntar por que ele não havia desertado de Konoha. Ou de repente, alguns ninjas de Iwa vinham verificar a identidade do Konoha Genin, dizendo que um ninja de outro país havia relatado que alguém entre os Konoha Genin era um Chunin disfarçado. Ou Kitsushi levava Neji Hyuga para perguntar aos ninjas de Konoha como estavam seus poucos colegas do clã Hyuga. Ou de repente, o ninja da inteligência escondido em Iwagakure enviava uma mensagem, dizendo que viu um Uchiha portando o Sharingan aparecer na vila. Ou Ishiro, o Tsuchikage, voltava pessoalmente e dizia coisas que faziam a imaginação das pessoas correr solta. Em suma, Kazumi sentiu como se tivesse vivenciado todas as coisas bizarras da sua vida naquelas 12 ou mais dias. Ele não conseguiu resolver nenhum desses incidentes repentinos e teve que entrar em contato repetidamente com a aldeia para pedir uma solução. Todo esse caos continuou até 2 dias antes do início da primeira rodada dos exames Chunin conjuntos. Assim que Kazumi e os outros pensaram que Iwagakure estava tentando impedi-los de participar dos exames, todos os encrenqueiros desapareceram. Era como se Iwagakure não tivesse mais pessoas assim. Elas não eram mais tratadas de forma especial e ninguém causava problemas deliberadamente quando saía. Isso fez com que Kazumi, acostumado a lidar com todo tipo de anormalidade, não conseguisse reagir por um instante. Originalmente, isso era algo bom, mas sua intuição lhe dizia que havia um problema, e dos grandes. Ele imaginou que Iwagakure talvez já tivesse alcançado seu objetivo oculto e não precisasse mais deles, razão pela qual pararam de enviar pessoas para perturbá-los. Mas o que poderia ser? Depois de ficar ocioso por um dia inteiro, Kazumi deitou-se na cama à noite, pensando constantemente no problema. Quanto mais pensava, mais sentia que algo estava errado. Na manhã seguinte, Kazumi, com 2 olheiras, encontrou Akira Sarutobi novamente e disse: entre em contato com a vila novamente. Ainda estou preocupado que algo dê errado. Ao ouvir isso, Akira estremeceu. Seu rosto já pálido ficou ainda mais pálido. Kazumi deu um sorriso amargo. Nos últimos 12 dias, Akira vinha consumindo chakra em excesso para lançar o jutsu de invocação, comendo pílulas de soldado como se fossem doces. Ele finalmente havia descansado por um dia e uma noite, e ainda não havia se recuperado do uso excessivo anterior. E agora Kazumi estava fazendo isso de novo? Kazumi deu um passo à frente e deu um tapinha em seu ombro. Obrigado pelo seu trabalho duro. Ninguém esperava que houvesse tantas coisas que exigissem contato com a vila. Você só. No meio do caminho, Kazumi pareceu perceber algo. Anteriormente, ele vinha procurando uma característica comum nos eventos dos últimos 12 dias, na esperança de encontrar uma solução, mas nunca havia encontrado uma pista. Cada uma dessas coisas era normal, mas não havia relação entre elas. Toda vez que surgia um novo problema, ele entrava em contato com a aldeia, comunicava-se com eles e verificava se a comunidade conseguia encontrar o problema. Mas agora, ele parecia ter encontrado esse ponto em comum. É o jutsu de invocação. É o jutsu de invocação do clã Sarutobi. O ponto em comum é que todas as vezes era necessário invocar o clã dos macacos. Iwagakure pode estar tentando encontrar a localização do clã dos macacos. Rápido, rápido, notifiquem a vila. O clã dos macacos está em perigo. Nesse ponto, até a voz de Kazumi mudou. Ao ouvir isso, Akira também começou a suar frio. Não se importando mais com o consumo de chakra, ele rapidamente mordeu o dedo e lançou o jutsu de invocação. Mas, ele falhou, ele disse, gaguejando. Falha, disse Kazumi como se estivesse delirando. Isso mesmo, um dia e uma noite inteiro se passaram. Tanto Kazumi quanto Akira sabiam naturalmente o que significava a falha do jutsu de invocação. Ambos sentiram uma sensação de tontura. Kazumi estava ainda pior do que Akira, que estava com o chakra esgotado. Ele caiu diretamente no chão. Toda a sua vitalidade foi sugada em um instante, como se ele tivesse envelhecido várias décadas. Kazumi sempre se orgulhara de seu alto QI.
Ele não esperava que desta vez sua esperteza tivesse saído pela culatra. Pensar demais acabará prejudicando o clã dos macacos. Ao lado dele, Kakashi e os outros ninjas de Konoha se entreolharam, como se também tivessem percebido algo. Naquela época, em uma densa selva na parte mais ao sul da Terra do Fogo, o local de reunião do clã dos macacos Sarutobi, já havia cadáveres por toda parte. Bang! O rei macaco Ema, invocado por Hiruzen, bateu com força o punho no chão, soltando um rugido extremamente triste. Desde o meio da noite passada, seu clã de macacos sofreu um desastre catastrófico. Capítulo 342. No meio da noite e apenas um dia antes, Ishiro entrou sozinho no assentamento do clã dos macacos. Não houve nenhuma daquelas costumeiras ostentações vilãs. Ishiro foi direto ao ponto. Ele começou com uma onda de ninjutsu combinado. Sem qualquer aviso, Ishiro desferiu uma arte sábia de nível B, liberação de fogo, uma arte sábia de nível B, liberação de vento e uma arte sábia de nível B, liberação de terra sobre o clã dos macacos, que estava completamente despreparado. As três técnicas combinadas, e um mar de fogo que cobria o céu desceu repentinamente sobre as cabeças do clã dos macacos. Misturadas ao inferno, havia enormes pedras queimadas pelo calor intenso. Este foi outro ataque de grande alcance que superou o poder de um ninjutsu convencional de nível S em termos de alcance. Este jutsu combinado era significativamente menor do que a liberação de porcelana que Ishiro havia usado contra Dotto Kazahana, mas seu poder ofensivo era muito maior. Em uma única troca, o populoso clã dos macacos foi quase exterminado. Embora o mais forte do clã, o rei macaco Ema, possuísse força de nível Kage, ele era um macaco do tipo Taijutsu. Diante de um ninjutsu tão poderoso e difundido, tudo o que ele pôde fazer foi usar cada gota de sua força para proteger uma dúzia de jovens macacos, enviando-os para o abrigo subterrâneo do clã. Este abrigo nunca havia sido usado desde sua construção. E pensar que seu primeiro uso seria no dia da aniquilação do clã. Após a devastadora onda de ataques, além de Ema, os únicos sobreviventes de todo o clã dos macacos foram alguns indivíduos poderosos, cuja força não era inferior à de um Jounin de elite, alguns até o superando em destreza em combate. Tiveram a sorte de não terem sido atingidos de frente pelas enormes pedras escaldantes. Mas embora não estivessem mortos e tivessem se esquivado do impacto físico das pedras, não conseguiram escapar do ataque ardente da liberação de fogo. Impulsionados pela arte sábia e ainda mais amplificados pela arte sábia, liberação de vento, esses macacos, embora vivos, tinham pouquíssimos membros com capacidade de luta. Ishiro ficou surpreso ao sentir a situação lá embaixo com o olho da mente. Ele não esperava que o clã dos macacos tivesse tantos membros poderosos. Esse número de ninjas de elite não é muito menor que o do clã Hyuga, o autoproclamado clã mais forte de Konoha, pelo menos depois que Sasori da Areia Vermelha os derrotou. Pensou ele. Parecia que Hiruzen Sarutobi estava se segurando. Mas tudo terminou aqui. Ishiro não hesitou muito antes de lançar seu próximo ataque. Uma saraivada de arte sábia. Fios de pressão de água foi disparado, atingindo os macacos gravemente feridos e matando-os um por um. Depois de algum tempo, apenas Ema e outros 5 macacos que ainda tinham forças para lutar conseguiram se reagrupar. E Ishiro soltou uma risadinha suave, sua aura vilã em plena exibição. É melhor que vocês estejam todos juntos. Arte sábia, liberação de vento, formação de tornado dos 9 dragões. Arte sábia, liberação de terra, fluxo de terra de pedras esmagadoras. Outro ninjutsu combinado, desta vez de vento e terra. A liberação de vento era uma técnica que ele aprenderá com Ogura Saki, e sua habilidade de usá-la em combate real era resultado de seu recente treinamento especial. Esta era uma boa oportunidade para testá-la. A liberação de terra fora aprendida com um dos discípulos de Ikura. Era um jutsu perfeitamente adequado para ser combinado com a liberação de água ou vento. 9 tornados imponentes, mantendo sua formação, avançaram em direção aos 6 macacos restantes, com rochas enormes aparecendo e desaparecendo dentro deles. Essas rochas giravam em alta velocidade junto com os tornados, adicionando imensa força a eles. Droga, recuem. Ao ver os tornados colossais, a primeira reação de Ema foi recuar. Mas eles não tinham corrido muito quando o desespero se instalou. Embora o clã dos macacos fosse ágil em evasões de curta distância, eles não eram habilidosos em corridas de longa distância. Os tornados eram muito mais rápidos do que eles. Fiquem juntos. Vamos esmagar esses furacões. Rugiu Ema, transformando-se no cajado adamantino e lançando-o diretamente contra o tornado mais central. Era preciso dizer que o poder daquele golpe era realmente imenso. Mesmo sem Hiruzen Sarutobi empunhando, ele paralisou o tornado. Após um único golpe, a estrutura interna do tornado tornou-se instável. Então, outro macaco pegou o cajado de adamantino e atingiu o mesmo tornado novamente. Bang! O tornado não conseguiu mais manter sua forma e explodiu, lançando inúmeras pedras gigantes em todas as direções. Mas nenhum macaco demonstrou qualquer sinal de alegria, porque os tornados restantes já estavam se aproximando. Em seguida, os 6 macacos atacaram juntos, atingindo os tornados com toda a sua força. Conseguiram destruir mais 2 pouco antes de serem engolidos pelos tornados convergentes. Os 6 macacos foram então engolidos pelos redemoinhos restantes. Dentro dos tornados, pedregulho após pedregulho se chocava contra eles. A princípio, eles conseguiam usar seu taijutsu para derrubar as pedras, mas logo, sob a influência dos ventos violentos, seu ritmo de ataque caiu em caos. Primeiro sua formação foi quebrada, depois eles foram atingidos um por um até ficarem tontos e atordoados, perdendo a capacidade de resistir. Mas Ishiro não demonstrou piedade, continuando a manipular as pedras gigantes para esmagá-los. Ele só interrompeu o ataque quando todos os macacos, exceto Ema, foram esmagados até a morte.
Ema, saindo sozinho dos tornados, bateu no peito com os 2 punhos e soltou um rugido tremendo, um som cheio de ódio por sua própria impotência. O que deixou Ema ainda mais furioso foi que Ishiro não havia terminado. Ele começou a desferir uma rajada implacável de ninjutsu, com a intenção de explodir a entrada selada do abrigo subterrâneo. Ema se transformou novamente no cajado adamantino. O cajado se estendeu por um longo período e golpeou violentamente Ishiro, que estava no ar. Mas foi inútil. Contra Ishiro, que havia praticado a técnica da pedra leve, pesada a ponto de ser quase instintivo, os ataques de Ema não serviram nem como distração. Ishiro se esquivou com facilidade enquanto continuava a bombardear o chão. Por fim, a entrada selada do abrigo foi arrombada. O que se seguiu foi um dilúvio de lama. A lama ignorou as tentativas inúteis de Ema de bloqueá-la e derramou-se diretamente no abrigo subterrâneo. Então, em meio aos rugidos desesperados de Ema, matou todos os jovens macacos restantes do clã. Supondo que nenhum macaco tivesse sido invocado por um ninja do clã Sarutobi naquele exato momento, o único que restou de todo o clã dos macacos foi Ema. Só então Ishiro finalmente voltou sua atenção para Ema. Qualquer ser com força de nível Kage é difícil de matar. Ema não possuía ataques de longo alcance eficazes e vinha suportando passivamente o ataque de Ishiro. Mas como um Kage do tipo Taijutsu, ele não havia sofrido ferimentos graves. O jutsu combinado de longo alcance de Ishiro teve pouco efeito sobre ele. Verdadeiramente digno de ser uma arma viva. Você é forte, admitiu Ishiro, sentindo-se um pouco impotente diante de Ema. Seus ataques em grupo eram dispersos demais para feri-lo, e seus ataques de alvo único não conseguiam alcançá-lo de tão longe. O que Ishiro deveria fazer? Ele não poderia cair em uma luta corpo a corpo suicida. Mesmo com o aprimoramento da arte sábia, Ishiro não tinha chance de vencer uma batalha corpo a corpo contra um ser como Ema. Ele desejou ter trazido An junto. Por mais forte que Ema fosse, ele conseguiria resistir a uma besta com cauda? Mas Ishiro também sabia que mesmo se tivesse trazido An, só poderia derrotar Ema, não matá-lo. No momento em que Ema enfrentasse um ataque irresistível, ele poderia escapar através do jutsu de invocação de Hiruzen Sarutobi. E como previra, após Ishiro lançar uma dúzia de técnicas diferentes de arte sábia de alvo único de nível B, Ema sentiu perigo e começou a considerar recuar. Especialmente quando Ishiro sacou sua Kekei Touta, a liberação de luz, Ema não ousou mais ficar. Ele contatou Hiruzen Sarutobi decisivamente e foi invocado. Com a fuga de Ema, a única criatura viva que restou em todo o assentamento do clã dos macacos foi Ishiro. Observando os cadáveres de macacos espalhados por toda parte, Ishiro refletiu com certa emoção. Meu temperamento deve estar se tornando cada vez mais como o de um vilão, massacrando os fracos desenfreadamente, e com um comportamento que jura não descansar até que a última raiz seja arrancada. Com esse pensamento autodepreciativo, Ishiro entrou no abrigo subterrâneo do clã dos macacos. Ele inspecionou cuidadosamente o enorme espaço subterrâneo. Para sua surpresa, o clã dos macacos tinha algumas coisas boas. Ishiro encontrou alguns pergaminhos e algumas ferramentas ninja no abrigo. Havia vários pedaços de metal condutor de chakra e até alguns objetos de valor, embora não em grandes quantidades. Ele se perguntou se pertenciam ao clã Sarutobi ou ao clã dos macacos. Ishiro sabia que muitos ninjas com contratos de invocação tinham o hábito de confiar itens importantes aos seus invocadores para que os guardassem em segurança. Dessa forma, mesmo que morressem, seus pertences não seriam perdidos. Se precisassem deles, poderiam recuperá-los por meio de suas invocações a qualquer momento. Aos olhos de um ninja, invocar animais servia como uma espécie de espaço de armazenamento móvel. Ishiro vagou pelo abrigo, pegou tudo que conseguiu carregar e então deixou a Terra do Fogo. Ao nascer do sol, Ishiro voava de volta para Iwagakure. Ele estava de ótimo humor, pensando em assuntos futuros. Desta vez, ele pôde registrar uma missão de Rank S para Kino Atsumi. Os outros ninjas participantes também puderam ser creditados com missões de Rank B ou A. A única razão pela qual Ishiro conseguiu encontrar o assentamento do clã Sarutobi foi inteiramente graças a Kino Atsumi. Quando Akira Sarutobi usou o jutsu de invocação em Iwagakure, Kino Atsumi, se preparada, poderia interferir. Em outras palavras, Ishiro poderia ter ordenado o corte da conexão entre Akira Sarutobi e Konoha a qualquer momento. Mas fazer isso seria inútil e, em vez disso, exporia ao progresso da pesquisa de Iwagakure sobre ninjutsu espaço-temporal. Ishiro não só não o impediu como fez tudo o que pôde para induzir Akira Sarutobi a contatar Konoha. Toda vez que ele executava o jutsu de invocação, a chegada e a partida de sua invocação causavam duas flutuações na barreira sensorial de Iwagakure. Foi por meio dessas flutuações repetidas que Akino Atsumi ajustou continuamente a barreira, organizou os dados e finalmente calculou a localização do clã dos macacos. Para auxiliar os cálculos de Akino Atsumi, Ishiro mobilizou o poder de quase metade da vila. Todos estavam contribuindo para o ato de Ishiro. Os incidentes bizarros que Shikaizumi Nara encontrou foram todos orquestrados por Ishiro. O próprio Ishiro havia usado o jutsu de transformação para personificar Kakuzu. Temendo ser reconhecido pelo gênio de elite Kakashi, Ishiro saiu assim que Kakashi entrou. Os vários problemas que se seguiram para Konoha foram instigados por Ishiro, que enviou pessoas para provocar ninjas de outras vilas, ou foram realizados diretamente pelos ninjas de Iwa e moradores sob as ordens de Ishiro como Tsushikage. Havia apenas um objetivo: fazer com que Akira Sarutobi usasse o jutsu de invocação com a maior frequência possível para fornecer mais dados a Akino Atsumi.
É claro que Akira Sarutobi executando o jutsu sozinho não era suficiente, não havia um ponto de referência. Ao mesmo tempo, muitos outros também usavam constantemente o jutsu de invocação, como Kiyoshi Ishizawa e os outros ninjas de Iwa que tinham contratos com os tubarões. Ishiro usou sua técnica da pedra leve, pesada para transportar esses ninjas para vários locais no país da terra para que realizassem invocações. Ele até trouxe algumas de suas invocações para a vila e os fez sair da vila para realizar experimentos reversos. O alto comando da vila esgotou todos os meios para fornecer a Akino Atsumi todos os tipos de dados. No final, Akino Atsumi não decepcionou. Com a cooperação de todos, ela deduziu com sucesso a direção e a distância aproximadas do clã dos macacos. Capítulo 343. Então Ishiro entrou no modo sábio e após um dia inteiro voando em alta velocidade, chegou à densa selva na parte mais ao sul da Terra do Fogo. Ele passou mais meia-noite procurando antes de finalmente localizar o assentamento do clã dos macacos na área designada por Akino Atsumi. O clã dos macacos era um dos aliados mais importantes de Konoha. Quase todos os membros do clã Sarutobi tinham um macaco como animal de invocação. Foi assim que os ninjas do clã Sarutobi tiveram uma vantagem significativa sobre os outros shinobi desde o início. Felizmente esse clã, que havia causado imensos danos às outras vilas ocultas em várias grandes guerras, agora havia sido exterminado por Ishiro em uma única noite. Embora um deles tenha escapado, não seria exagero dizer que foi uma aniquilação. Afinal, na história original, o clã Uchiha teria sido exterminado, mesmo com 3 de seus homens ainda vivos. Mesmo que as pessoas não soubessem da existência de Obito, e mesmo que Itachi Uchiha fosse um ninja rebelde, Sasuke Uchiha ainda não estaria vivo? Se o clã Uchiha, restando apenas Sasuke, pudesse ser considerado aniquilado, então o clã dos macacos, restando apenas Ema, poderia naturalmente ser considerado o mesmo. Ele só se perguntava se Ema poderia procriar e continuar a linhagem do clã dos macacos, assim como Sasuke fez com os Uchiha. De qualquer forma, no futuro, Ishiro poderia contar orgulhosamente aos seus discípulos que ele havia eliminado sozinho um clã ninja inteiro. Em Konogakakure, Hiruzen Sarutobi de repente sentiu Ema entrando em contato com ele e realizou o jutsu de invocação. Nos últimos dias, com Shikaizumi Nara enfrentando tantas situações injustificadas em Iwagakure, Hiruzen esteve em constante comunicação com o clã dos macacos. Portanto, ele não gostou muito do pedido de Ema para ser convocado. Embora achasse estranho que Ema o contatasse pessoalmente dessa vez, Hiruzen ainda respondeu prontamente. Após uma nuvem de fumaça, Ema apareceu diante de Hiruzen Sarutobi. Hiruzen, que estava prestes a perguntar se havia mais notícias do lado de Shikaizumi Nara, imediatamente se calou. Viu os sinais evidentes de batalha no corpo de Ema. As violentas flutuações de chakra no corpo de Ema também eram um sinal claro de que apenas um momento antes, ele estivera em uma luta feroz. Ema estava em uma batalha, mas ele me pediu para invocá-lo? Será que Ema estava pedindo ajuda? Mas Ema não está sempre no assentamento do clã dos macacos? Com esse pensamento, uma ideia aterrorizante surgiu de repente na mente de Hiruzen. Em um instante, todos os incidentes bizarros que haviam ocorrido em Iwagakure nos últimos 10 dias se conectaram em uma imagem coerente. Hiruzen sentiu ondas de tontura o invadirem. Ele reprimiu a força e a inquietação em seu coração e com uma ponta de esperança perguntou a Ema, Ema, o que aconteceu? Meu clã inteiro foi exterminado pelo Tsuchikage, disse Ema, com a voz desprovida de emoção. Ele já havia se enfurecido, já havia lutado. Seu coração agora era como cinzas mortas. Ao ouvir as palavras que menos queria ouvir, Hiruzen Sarutobi não conseguiu recuperar o fôlego. Seus olhos reviraram e ele caiu diretamente no chão. Não era de se admirar que sua reação fosse tão extrema. O clã dos macacos e o clã Sarutobi eram aliados inseparáveis e firmes há incontáveis eras. Nem mesmo Hiruzen conseguia dizer quando os dois clãs se uniram ou por quê. Ele só sabia que desde o período dos reinos combatentes, era de conhecimento geral em todo o mundo ninja que o clã Sarutobi, com suas invocações de macacos, não era para brincadeira. O clã dos macacos fazia parte do clã Sarutobi desde muito cedo. Nas últimas décadas, durante seu mandato como Hokage, Hiruzen concedeu ao clã dos macacos uma enorme quantidade de recursos em nome de ser um aliado de Konoha, ajudando-os a se desenvolver e crescer. Hiruzen acreditava que se um dia ele se fosse, a família Sarutobi ainda poderia permanecer como um dos principais clãs de Konoha, contando com a força do clã dos macacos. Como Hokage, Hiruzen vinha reprimindo os principais clãs ninja e cultivando ninjas civis, então não podia apoiar o clã Sarutobi abertamente. Assim, ele criou um método para fortalecer os macacos. Ele abertamente concedeu benefícios ao clã dos macacos sob o pretexto de que eles eram aliados de Konoha, mas o clã dos macacos era, do começo ao fim, o animal de invocação do clã Sarutobi. Através desse método, Hiruzen indiretamente aumentou o poder de seu próprio clã. Mas agora, depois de décadas usando sua autoridade para ganho pessoal, tudo voltou à estaca zero da noite para o dia. Não, em uma única noite, não só as décadas de esforço de Hiruzen foram desperdiçadas, como ele também perdeu todo o seu investimento inicial. Ao ver Hiruzen desmaiar, Ema deixou de lado a própria dor e correu para vê-lo. Hiruzen, o que há de errado com você? Felizmente, Hiruzen só foi dominado por uma onda de sangue na cabeça. Com sua constituição forte, ele logo acordou. Ema, gritou Hiruzen, sentado no chão. Ele queria dizer alguma coisa, mas percebeu que nenhuma palavra saía.
Emma suspirou e disse, Hiruzen, vou ficar em Konoha por um tempo. Vá cuidar dos seus negócios. Emma sabia que a destruição de seu clã certamente estava relacionada a Konoha. Hiruzen, como ex-Hokage e atual conselheiro, certamente tinha muitos assuntos para resolver. Ele não queria perturbá-lo. Ao mesmo tempo, Emma também queria ficar sozinho. Depois que Emma saiu, 2 lágrimas rolaram pelo rosto de Hiruzen. Ele ficou sentado sozinho no chão por um longo tempo. Mas ele era, afinal, um grande shinobi de sua geração. Depois de vivenciar a dor, ele finalmente se recuperou do golpe. Depois de se lavar, Hiruzen foi ao escritório do Hokage. Logo, Tsunade, Koharu Tatani, Omura Mitokado, Shikaku Nara e Danzou foram todos notificados por Hiruzen para participar de uma reunião. Assim que todos chegaram, Hiruzen começou. Ontem à noite, o quarto Tsuchikage lançou um ataque surpresa ao assentamento do clã dos macacos. Todo o clã dos macacos foi aniquilado. Apenas Emma escapou através da minha invocação. Todos ficaram atônitos. A sala de reuniões mergulhou num silêncio assustador, pois ninguém conseguia processar a notícia rapidamente. No final, foi Shikaku Nara quem se recuperou primeiro. Ele exclamou, será que o propósito de Vagakuri causar problemas com tanta frequência era nos fazer usar repetidamente o clã dos macacos para transmitir informações, facilitando assim a localização do clã dos macacos? Hiruzen assentiu. Ele já havia analisado o motivo. A pesquisa de Vagakuri sobre ninjutsu espaço-temporal progrediu tão rápido. Shikaku achou isso um tanto inacreditável. Em primeiro lugar, o ninjutsu espaço-temporal era incrivelmente difícil de aprender. Konoha levou décadas para produzir um Namikaze Minato. Há quanto tempo Vagakuri possuía um método de treinamento para a técnica do deus voador do trovão? Como eles puderam, por coincidência, encontrar um ninja com talento para o ninjutsu espaço-temporal? Em segundo lugar, Shikaizumi Nara, em Vagakuri, havia observado Akira Sarutobi executar o jutsu de invocação repetidas vezes, tornando a conexão mais direta. Shikaku, por outro lado, só vira ou ouvirá os relatórios de inteligência e não vira Hiruzen realizar a invocação pessoalmente, então sua atenção não estava focada ali. Além disso, Akira Sarutobi era apenas um chunin, e usar repetidamente o jutsu de invocação drenava muito chakra, o que despertou a desconfiança de Shikaizumi Nara. Mas para Hiruzen, invocar alguns macaquinhos para se comunicar mal parecia drenar seu chakra. Foi por isso que Shikaizumi Nara em Vagakuri foi capaz de descobrir o problema, enquanto Shikaku Nara, analisando informações em Konoha, não conseguiu adivinhar o resultado. O pensamento de que o erro de julgamento do próprio membro do seu clã e a comunicação repetida com a vila levaram ao extermínio do clã dos macacos causou um arrepio no coração de Shikaku. Desta vez, o clã Nara havia realmente causado um desastre para o clã Sarutobi. Mesmo que Hiruzen fosse razoável e não os culpasse, o que os outros membros do clã Sarutobi pensariam? Sem o clã dos macacos, a força dos membros do clã Sarutobi seria reduzida à metade, pelo menos. Originalmente, a força individual de um membro Sarutobi era comparável à dos discípulos dos clãs Nara, Akimishi, Yamanaka, Aburame e Inuzuka. Mas agora, o clã Sarutobi provavelmente poderia esquecer a ideia de se juntar a essas fileiras. Além disso, eles estavam acostumados a lutar ao lado dos macacos. Será que conseguiriam mudar seus hábitos de combate? Alguns dos membros mais radicais haviam treinado ninjutsu especificamente desenvolvido para se coordenar com os macacos. Será que eles sequer teriam a chance de voltar atrás? Como Shikaku havia adivinhado o que estava feito, estava feito. Que tipo de revés Hiruzen não havia experimentado? Seu mestre morreu em batalha, seu aluno morreu em batalha, seu neto morreu em batalha. Ele havia suportado tudo. O que mais poderia derrubá-lo? Portanto, como a maior vítima deste incidente, Hiruzen foi quem falou para confortar Shikaku Nara. Shikaku, isso não foi culpa do Shikaizumi. Foi minha ordem manter uma comunicação oportuna com a vila. Não se culpe. Quando Shikaizumi voltar, você também deve conversar com ele adequadamente. Não o deixe remoer isso. Hiruzen não tinha escolha. O evento já havia ocorrido. Culpar Shikaizumi Nara agora só afastaria seu aliado, o clã Nara. Hiruzen não seria tão tolo. Ao mesmo tempo, Hiruzen disse a si mesmo que precisava ter uma boa conversa com os membros de seu próprio clã quando retornasse e dizer-lhes para não demonstrarem ódio por Shikaizumi. Danzou absorveu tudo com um sorriso irônico. Hiruzen continua hipócrita como sempre. Mas a destruição do clã dos macacos não parece ser algo bom para mim. Embora o clã dos macacos apoie Hiruzen, assim que eu encontrar uma chance de me livrar dele, considerando o nosso relacionamento, o clã dos macacos não teria que obedecer às minhas ordens? Ishiro está enfraquecendo minha futura base de poder. O quarto Tsuchikage é muito arrogante. Não pense que vou tolerar sua ofensa só porque estamos cooperando. Parece que é hora de lhe dar uma lição. Enquanto Danzou fantasiava sobre seu grande plano para unificar o mundo ninja, Hiruzen e os outros já haviam resolvido as coisas minuciosamente. Tudo que a delegação dos exames Chunin de Konoha havia encontrado em Vagakuri era direcionado ao clã dos macacos. A aniquilação do clã dos macacos é uma conclusão inevitável. Vamos discutir como responder a essa questão, disse Hiruzen. O assentamento do clã dos macacos não é mais seguro. Vamos fazer com que o Lord Emma se mude para a vila para morar, sugeriu Tsunade. Hiruzen assentiu. Esse também era o plano dele. Nesse momento, Danzou interrompeu energicamente. O quarto Tsuchikage atacou nosso aliado sem provocação. Precisamos responder com firmeza a esse assunto. Caso contrário, quem ousará se aliar a nós no futuro? Ele tinha razão. Konoha, a antiga hegemonia e ainda reconhecida como a vila oculta mais forte,
Não dizer nada enquanto seu aliado fosse eliminado teria consequências severas e um impacto incrivelmente negativo. Quando o clã Uzumaki foi destruído naquela época, Konoha pelo menos enviou reforços. Embora não tenham desempenhado um papel significativo, ainda assim se esforçaram, e muitos membros da elite Anbu morreram. Apesar disso, algumas vilas aliadas menores ainda se separaram de Konoha ao longo dos anos, como a antiga Megakuri e as atuais Kusagakuri e Takigakuri. A traição dessas pequenas vilas provavelmente não estava alheia à destruição do clã Uzumaki. Anteriormente, o clã Uzumaki representava a terra dos Redemoinhos, uma nação aliada. A relação entre o clã dos macacos e Konoha era claramente muito mais próxima. Ema até usava um protetor de testa de Konoha. O status do clã dos macacos em Konoha era semelhante ao dos Ninken do clã Inuzuka, dos cães de invocação da família Taki ou dos gatos ninja do clã Uchiha. Todos eram considerados shinobi registrados da vila. Se esse assunto não fosse bem tratado, seria difícil dizer se esses clãs de bestas ninjas começariam a ter outras ideias. Tsunade estava com dor de cabeça. Uma guerra total com Iwagakuri era impossível. Se Konoha realmente fizesse isso, Kuma e Suna provavelmente morreriam de rir, e até mesmo aquele excêntrico Kirigakuri talvez não ficasse quieto. Mas se não fizessem nada, o moral cairia e as fileiras se tornariam difíceis de liderar. Koharu Tatani disse, que tal jogarmos a culpa em Suna? De qualquer forma, estamos planejando lançar um ataque surpresa contra Suna, então essa desculpa é perfeita. Tsunade franziu a testa. Ela não aprovava esse método de encobrir o problema, mas não tinha ideias melhores, então só pôde dar seu consentimento silencioso. Quanto à possibilidade de o alto comando de Konoha realmente enganar os clãs de bestas ninja com essa mentira, contanto que Ema, um deles, não se manifestasse, eles provavelmente conseguiriam encobrir o ocorrido. Nesse ponto, mesmo que forasteiros como Ishiro gritassem a verdade aos quatro ventos, a liderança de Konoha teria uma narrativa correspondente. Bastaria pedir para Ema suportar a queixa. Felizmente, Ema estava sozinha, sem ter para onde ir. Uma questão tão pequena deveria ser fácil de resolver. Capítulo 344. Quando Ishiro retornou a Iwagakuri, muitas pessoas já o esperavam dentro do prédio do Tsuchikage. Vários conselheiros de alto escalão e algumas das principais figuras envolvidas na operação aguardavam ansiosamente. Ishiro fez uma contagem rápida, havia pelo menos 100 pessoas. Ao ver Ishiro retornar, Bella foi a primeira a se aproximar. Ishiro, como foi? Você encontrou o assentamento do clã dos macacos? Ishiro assentiu com um sorriso e disse, encontrei. Até o momento, o único que resta do clã dos macacos é o animal de invocação de Hiruzen Sarutobi, Ema. Uau, isso é ótimo. Finalmente conseguimos. A multidão explodiu em aplausos. Ishiro entendia o que se passava em suas mentes. Se o clã dos macacos havia sido completamente erradicado ou não, não era o mais importante. O que importava era se seus esforços durante esse período haviam valido a pena. Seus métodos estavam longe de ser justos. Descrevê-los como palhaços desprezíveis não seria exagero. Se tivessem falhado, teriam passado mais de 10 dias desperdiçando uma quantidade enorme de mão de obra e recursos, tudo por uma brincadeira. Mas com sucesso, isso se tornou um estudo de caso clássico que poderia ser incluído nos livros didáticos da Academia Ninja. Foi por causa dessa enorme diferença entre os dois resultados que todos ficaram tão nervosos antes e tão extasiados depois de receber a confirmação. Após os aplausos diminuírem, Ishiro anunciou imediatamente, todos os ninjas que participaram desta operação receberão uma missão de classificação B. Todos os membros principais receberão uma missão de classificação A. Akino Atsumi receberá uma missão de classificação S. Oh, vida longa ao quarto senhor. O quarto lorde é brilhante. Haha, finalmente tenho uma missão de classificação A no meu registro. Vou resgatar o ninjutsu. Irei assim que a recompensa chegar. Depois de um tempo, Ishiro disse, tudo bem, todos trabalharam duro nos últimos 10 dias. Voltem e descansem. Os oficiais de alto escalão ficarão para uma reunião. Akino, junte-se a nós também. A propósito, este foi um ataque surpresa a um aliado de Konoha, então é considerado confidencial. Se Konoha não anunciar isso proativamente, devemos mantê-lo confidencial. Sim, senhor, respondeu a multidão em uníssono e depois se dispersou. Os que permaneceram foram para a sala de reuniões. Ishiro disse a Akino Atsumi, Akino, você trabalhou duro desta vez, ficando sem dormir por mais de 10 dias. Volte e descanse bem por alguns dias. Não há pressa em continuar a pesquisa sobre ninjutsu espaço-temporal. Uma grande guerra não vai acontecer no mundo ninja tão cedo, então ainda temos tempo. Você ainda é jovem, não se pressione tanto. Akino Atsumi assentiu e disse, Mestre Ishiro, agora estou quase conseguindo usar a técnica de transferência celestial. Vou precisar de alguns materiais. Os olhos de Ishiro e dos outros brilharam. Era exatamente por isso que Ishiro havia pedido que ela ficasse. Esses assuntos confidenciais não eram adequados para serem discutidos na frente de tantas pessoas. Entendo. Descanse bem primeiro. Tentaremos depois que estiver completamente descansado. Nesse momento, também providenciarei ninjas especializados em forja de armas para ajudá-lo. A vila dará prioridade para qualquer material que precisar. Não se preocupe, prometeu Ishiro. Sim, Akino Atsumi concordou e então saiu da sala de reuniões. Depois que Akino saiu, a reunião de alto nível começou oficialmente. Bella perguntou impacientemente, Ishiro, você recebeu alguma coisa boa do clã dos macacos? O investimento de Iwagakuri nesta operação não foi pequeno.
A simples transferência de muitos ninjas que poderiam estar realizando outras missões para capturar a delegação de Konoha já havia causado perdas significativas para a vila. Ishiro então prometeu publicamente tantos recordes de missões de alto escalão, que todos exigiam que a vila pagasse recompensas tangíveis. Se não houvesse lucro a ser obtido pelo clã dos macacos, então Bella teria que declarar sua oposição. Ela não aprovaria tal empreendimento na próxima vez. Ishiro sorriu e disse, há algumas coisas, mas não olhei atentamente para ver quanto valem. Ele então tirou tudo o que havia obtido do abrigo subterrâneo do clã dos macacos. Ao ver que a maior parte consistia em pergaminhos, com pouquíssimos itens reais e pouco dinheiro, Bella ficou um tanto decepcionada. Na realidade, era uma quantidade considerável de saque. Essa pilha de bens provavelmente representava quase metade da riqueza do clã Sarutobi, excluindo imóveis. Afinal, os ninjas de Sarutobi guardavam muitos de seus itens relacionados ao combate com o clã dos macacos. Mas, da perspectiva de Bella, a quantia não era grande. Principalmente depois de calcular toda a receita fiscal da Terra da Neve, essa pequena quantia não conseguia mais agitar seu coração. Hehe Ishiro riu, sem se abalar com a expressão de decepção de Bella. O prêmio principal não está aqui. Dê uma olhada nesses pergaminhos. Que bem poderia haver nesses pergaminhos? Hiruzen Sarutobi realmente deixaria o ninjutsu de nível S com o clã dos macacos? Retrucou Bella. Ela estava certa. É claro que Hiruzen não faria isso. Se fizesse e algo desse errado, ele, o Okage, seria afogado na saliva de todos os ninjas de Konoha. Embora existam alguns pergaminhos de ninjutsu entre eles, não são muitos. A maioria são pergaminhos de armazenamento, disse Ishiro, pegando um e entregando a Bella. Bella e os outros se reuniram para olhar mais de perto e os reconheceram. Como se um pensamento lhe tivesse ocorrido, Bella disse, não me diga que esses pergaminhos estão cheios de materiais estratégicos. Ishiro disse, provavelmente sim. Quando encontrei essas coisas, os outros itens estavam todos espalhados, deviam ser pertences pessoais. No entanto, apenas esta pilha de pergaminhos de armazenamento estava empilhada ordenadamente. Calculo que sejam suprimentos militares que Hiruzen preparou para a guerra. Vamos, para o armazém. Vamos abrir os pergaminhos e ver, disse Bella sem pensar duas vezes. Ninguém mais fez objeções, todos expressaram o desejo de ir. Logo, o grupo chegou ao departamento de logística. Eles dispensaram os outros ninjas de plantão, deixando apenas a chefe do departamento, Yumi. Yumi era uma jounin de meia-idade que chefiava o departamento de logística havia vários anos. Era a primeira vez que ela via uma reunião tão grandiosa com o Tsuchikage e todo o conselho consultivo. Além disso, Ishiro havia dispensado todos os outros ninjas de plantão assim que chegou, o que era bastante incomum. Ela ficou nervosa, embora soubesse que não havia desviado nada. Ishiro não lhe deu atenção e abriu diretamente o primeiro pergaminho de armazenamento. Uma enorme pilha de itens apareceu de repente diante deles. São todas Konai. Yumi, venha calcular quantas são, disse Bella, assustada, dando rapidamente uma ordem para Yumi. Sim, Yumi também ficou chocada, mas ao ouvir as palavras de Bella, ela se forçou a se concentrar, circulou a pilha de kunai uma vez e então deu um número confiante, acrescentando que as kunai estavam empilhadas muito bem, o que as tornava fáceis de contar. Ishiro olhou atentamente para a pilha de kunai, sem entender como ela estava organizada. Muito bom, muito bom. Com base nos dados fornecidos por Yumi, Bella calculou mentalmente, com os olhos cada vez mais brilhantes. Sem contar os outros itens, o valor daquela pilha de kunai por si só quase valia o custo da operação. Em seguida, Ishiro abriu um pergaminho após o outro. Consumíveis como kunai e etiquetas explosivas eram os mais numerosos. Havia também muitos outros suprimentos militares, como kits médicos, pílulas para soldados e tendas. Ishiro estimou que essa pilha de suprimentos seria suficiente para um exército ninja de 5.000 homens sustentar um impasse de 3 meses com um inimigo na linha de frente, desde que não ocorressem batalhas decisivas em larga escala. Parecia que as décadas de Hiruzen Sarutobi como Okage não foram em vão. Em certas circunstâncias especiais, esses suprimentos poderiam mudar o rumo de uma guerra fracassada. Ishiro não sabia se Hiruzen tinha outros planos. Ele teria que ser mais cuidadoso no futuro para não cair nas armadilhas do velho. Influenciado pela história original, Ishiro nunca tinha pensado muito em Hiruzen, mas agora percebia que a velha raposa tinha qualidades que valiam a pena aprender. Eu também sou o Tsuchikage agora. Também devo começar a me preparar para uma possível guerra. Ikura olhou para os pergaminhos de armazenamento agora inutilizáveis e disse, que pena. Esses pergaminhos não podem mais ser usados. Ishiro assentiu. De fato, é uma pena. O custo de produção de pergaminhos de armazenamento de grande capacidade é extremamente alto, e a taxa de sucesso é assustadoramente baixa. O valor desses pergaminhos em si provavelmente não é muito menor do que os suprimentos que eles continham. Saka disse, que gesto grandioso de Hiruzen Sarutobi. Nossa vila não tem nenhum pergaminho de armazenamento tão grande. Nem sequer temos a tecnologia correspondente. Ishiro confortou. Saka-senpai, não desanime. Teremos todos eles no futuro. Quaisquer coisas boas que Konoha tenha, nós as trocaremos aos poucos. Não se esqueçam, nossa linha de troca com Danzou ainda não foi rompida. Enquanto Danzou não desistir de sua ambição de se tornar Okage, temos a chance de obter dele as informações que precisamos. Saka concordou plenamente com as palavras de Ishiro. Com Ishiro por perto, ele sentia que qualquer feito incrível poderia ser realizado. Quanto ao caso com Danzou, isso era praticamente de conhecimento geral em todo o mundo ninja. Vendo Bella e Yumi calculando animadamente o valor das mercadorias, Saka disse, parece que esta reunião de alto nível não vai continuar tão cedo. Vamos voltar primeiro e deixar este lugar para eles. Ishiro assentiu e então se virou para Megumi, que observava com uma expressão ansiosa, querendo participar da discussão. Vá em frente se quiser.
Certo, mestre Ishiro, disse Megumi, e imediatamente se juntou à discussão de Bella e Yumi. Ishiro e os outros deixaram o departamento de logística juntos. Ikura, como estão indo as lutas com os ninjas de Suna ultimamente? Que nível eles alcançaram? Ishiro perguntou de repente sobre as lutas de Suna. Hasa já havia concordado com todas as exigências de Ishiro. A técnica de reencarnação da própria vida de Chiyo, algumas técnicas menos avançadas de marionetes e a suposta compensação que Ishiro havia exigido já haviam chegado a Iwagakure com a delegação de Suna há muito tempo. Desde a chegada da delegação, as trocas amistosas entre os ninjas das duas aldeias tinham sido ininterruptas, embora antes tivessem sido no nível Chunin. Ishiro simplesmente não tivera a chance de ver como estavam até agora, quando finalmente teve algum tempo livre. Eles já progrediram para treinos de nível Jounin. Eu supervisiono pessoalmente todas as partidas. Ambos os lados avançaram muito, especialmente no nível Jounin. É raro que qualquer um dos lados se envolva em batalhas de vida ou morte com ninjas de outra vila, então o efeito do treinamento é excelente. Este modelo pode ser promovido. Podemos aprofundar nossa cooperação com Suna nesta área. Desta vez, eles enviaram apenas uma dúzia de Chunin e alguns Jounin, o número é muito pequeno. Também poderíamos ter algumas disputas amigáveis com Kumo, Kiri ou até mesmo Konoha? Ishiro pensou por um momento e disse, é difícil dizer Kirigakure, mas há uma boa chance com Kumogakure. Lembro-me de quando estava na fronteira, propus um encontro com os ninjas de Kumo, e eles concordaram prontamente. Os ninjas de Kumo são um bando de belicosos, eles podem estar ainda mais animados com isso do que nós. Quanto a Konoha, o grupo de Kakashi Atake não está na vila agora. Podemos tomar a iniciativa de convidá-los. Entendido. Aliás, tem mais uma coisa. Sua aluna, Imekisuda, se tornou uma quase Jounin. Ela conseguiu sua transformação durante uma batalha com o ninja de Suna, e Kura lembrou-se de repente. Antes que Ishiro pudesse expressar sua surpresa, Ikura continuou. Não só ela cresceu, mas seu gato ninja, Fuka, cresceu junto. Embora ainda esteja no nível Chunin, agora pode usar ninjutsu. O quê? Como isso é possível? Quantos anos tem o Fuka? Ele já sabe usar ninjutsu? Ishiro ficou atônito. Ikura deu um sorriso irônico. Fiquei ainda mais surpreso do que você agora quando aconteceu. Yoshimura Kazumasa, Katsumata, Imekisuda, Yuran Kawazoi, Takuhiro Uchiyama, Kanako. Dos 6 alunos que Ishiro contratou ao mesmo tempo, parecia que apenas Katsumata ainda não havia se tornado um quase Jounin. Eles estão todos progredindo muito rápido. Capítulo 345. Como está indo a cópia do ninjutsu de Koku? Ishiro perguntou novamente. Falando nisso, Ikura ficou ainda mais feliz. Ele disse, hehe, vocês não vão acreditar, mas o resultado é muito bom. Embora sem o seu olho da mente para coordenar, a cópia dos jutsus de Koku seja muito mais lenta. Há apenas uma dúzia de ninjas que vieram de Sunagakure. Nossos ninjas os desafiaram repetidamente, e eles só dominam algumas técnicas. Ao longo de uns 10 dias, Koku adquiriu alguma compreensão dos jutsus de liberação de vento que os ninjas de Suna vêm usando repetidamente. Entre eles, pelo menos 2 jutsus de liberação de vento de nível B já foram completamente copiados. Eles só precisam ser organizados mais tarde. Ishiro ficou radiante. Excelente, excelente. Parece que precisamos realizar esse tipo de treino com mais frequência. Depois que a primeira prova escrita terminar, vai demorar um pouco para os candidatos da segunda rodada concluírem suas avaliações. Não vamos desperdiçar tempo. Apressem-se e façam as pessoas desafiarem os ninjas de Konoha. E não deixem Atake Kakashi escapar. Podemos enviar Jounin, Jounin de Elite e até Chunin talentosos para ganhar experiência. Chunin? Isso não é ir longe demais? Ele é um Jounin de Elite, afinal. Se enviarmos um Jounin, eles podem trocar alguns golpes, mas um Chunin subindo seria completamente ineficaz, certo? Ikura achou que Ishiro estava brincando. Vamos tentar. Quem sabe se vai dar certo se não tentarmos. Esqueça, eu mesmo cuido disso, disse Ishiro, sério. Depois de se separar de Ikura, Ishiro foi primeiro procurar Imekisuda. Ishiro precisava ver o gato ninja de Imekisuda. O pequeno tinha apenas 4 anos. Ishiro lembrou-se de que o pequeno, assim como Imeki, havia sido muito lento no aprendizado de ninjutsu antes. Como ele aprendeu um jutsu de repente? Não era tão fácil para uma fera ninja aprender ninjutsu, sem falar no fato de Iwagakure nunca ter pesquisado ninjutsu especificamente para eles. Como acabará de ser promovida, Imekisuda estava praticando ninjutsu na vila, ela não havia saído. Ao ver Ishiro chegar, Imeki ficou muito feliz e correu até ele, tagarelando e contando tudo o que ele queria perguntar antes mesmo que tivesse a chance. Acontece que após a dissolução do time 3, Imekisuda se juntou ao esquadrão formado por Gata Branca e Dango. Assim, a pequena Fuka se tornou a única gata ninja que recebia regularmente a orientação da mãe. Talvez por não ter tido a chance de estar com a filha por muito tempo desde que se tornara mãe, Dango estava extremamente feliz por estar no mesmo time que ela. Dango deu todas as coisas boas que tinha ao pequeno Fuka, incluindo sua experiência de treinamento, seus conhecimentos sobre energia natural, comida deliciosa, ferramentas ninja e assim por diante. Em seus 2 anos com o esquadrão da Gata Branca, os maiores ganhos de Imekisuda foram em experiência de mundo, experiência de combate e adaptabilidade. Foi um processo de transformar o que aprenderá em força prática. Em essência, ela ainda era a mesma Chunin recém-promovida de antes, e o aprimoramento em seu poder fundamental era muito limitado. Se não fosse por essa promoção acidental, ela não sabia por quanto tempo teria permanecido no nível Chunin, talvez nunca tivesse progredido em toda a sua vida. Mas Fuka era diferente.
Sob a orientação de sua mãe, Dango, Fuka evitou muitos desvios. Especialmente em termos de controle de chakra, Dango usou suas próprias experiências como um livro didático para orientar Fuka sobre como treinar adequadamente. Assim, nesses 2 anos, embora o desenvolvimento físico de Fuka não fosse excepcional, ela, para surpresa de Ichiro, aprendeu seu primeiro ninjutsu, Liberação de Vento, Esfera de Vácuo. Observando Fuka se esforçar um pouco para reunir forças antes de cuspir uma lâmina de vento pela boca, Ichiro ficou incrédulo. O primeiro ninjutsu que Fuka aprendeu foi um jutsu desbloqueado? E essa não era a parte mais importante. Mais importante ainda, por ter dominado a transformação vento-natureza, a velocidade de Fuka também havia aumentado consideravelmente. Uma gata ninja, já conhecida por sua agilidade, tornou-se ainda mais rápida após compreender o elemento vento. Sua velocidade de corrida linear já era maior do que a de um jounin normal. Ichiro de repente olhou para Himeki Suda e perguntou: Himeki, se você e Fuka lutarem agora, quem tem mais chance de vencer? Himeki Suda mostrou a língua e disse timidamente: Fuka é muito rápida. Não consigo acompanhá-la. Ela sempre encontra minhas brechas e me derrota. Ao ver a expressão de Himeki Suda, Ichiro de repente entendeu por que ela havia se tornado uma quase jounin tão rapidamente. Originalmente com o talento e a força de Himeki Suda, ela ainda estava longe de se tornar uma jounin neste estágio, mas ela provavelmente foi estimulada por seu próprio gato ninja. Talvez, embora Himeki Suda estivesse feliz com o progresso de Fuka, ela também se sentisse inferior, sentindo que estava atrasando Fuka. Provavelmente foi esse forte desejo de alcançá-lo e superá-lo que a fez se transformar tão rapidamente. Ichiro não sabia se isso era algo bom. Se Fuka pudesse continuar a crescer, talvez Himeki permanecesse motivada. Mas se o crescimento de Fuka desacelerasse, Himeki também poderia parar de progredir. No entanto, Ichiro não disse nada disso a Himeki. Cada ninja deveria ter seu próprio caminho ninja. O caminho ninja de Himeki estava claramente relacionado ao vínculo entre ela e Fuka. Ichiro não podia interferir muito. O jutsu que Fuka aprendeu é Liberação de Vento, Esfera de Vácuo. Parece que não pode ser combinado com Liberação de Fogo. Você não está decepcionado? Perguntou Ichiro. É uma pena, mas o corpo da Fuka é diferente do nosso. Ela não consegue aprender nossos selos de mão. Acontece que a liberação de vento, esfera de vácuo não requer selos de mão, então é por isso que ela escolheu aprender este jutsu. Ichiro assentiu e disse: na verdade, você poderia ir encontrar o Kazumasa. Ele não está pesquisando selos de mão? Peça para ele pensar em uma maneira de ver se o Fuka também consegue aprender selos de mão. Ah, por que não pensei nisso antes? Vou procurá-lo agora mesmo. Depois de dizer isso, Himeki Suda ignorou Ichiro completamente e saiu correndo sozinha para encontrar Yoshimura Kazumasa. Ichiro coçou a cabeça. Ela está na Ambu há 2 anos, como ainda não amadureceu nada. Ichiro suspirou e então deixou o campo de treinamento para encontrar Katsumata. Como o único entre os discípulos mais velhos de Ichiro que não havia se tornado um quasi jounin, Ichiro estava bastante preocupado com o estado de espírito de Katsumata. Como um ninja de Genjutsu, a inteligência de Katsumata era altíssima. Após 2 anos de experiência como líder de esquadrão Chunin, ele também havia evoluído bastante. Aliás, considerando a lamentável formação de Vagakure em Genjutsu, Katsumata, com sua força atual, já poderia ser considerado um gênio. Mas tudo é relativo. Entre os 5 que originalmente pertenciam ao mesmo grupo de Katsumata, apenas Takuhiro Uchiyama tinha talento. Os outros 4 eram tão comuns quanto Katsumata. Mas todos esses 4 tiveram suas próprias experiências especiais e, inesperadamente, se tornaram quase jounin, deixando apenas Katsumata para trás, o que o fazia parecer um tanto medíocre. Calculando com cuidado, a maioria dos discípulos que Ichiro recrutou completou a transformação de Chunin para quase jounin em 2 a 4 anos. Os mais rápidos como Megumi, Ogurasaki e Takuhiro Uchiyama levaram 2 anos. Todos se transformaram por volta da época dos exames Chunin. Megumi provavelmente levou ainda menos de 2 anos. Os mais lentos como Kageyama e Takumi estavam entre os mais lentos de seu grupo. Takumi só mudou depois que Ichiro lhe deu atenção especial e uma tigela de canja de galinha para a alma. O atual Katsumata era como Takumi daquela época, precisando de alguma orientação individual de Ichiro. No mínimo, ele não podia deixar sua mentalidade se tornar um problema. Ichiro não queria que Vagakure produzisse uma existência semelhante à de Iruko. Era aceitável não ter grandes conquistas, mas não se podia trilhar o caminho errado. No entanto, a mentalidade de Katsumata era muito melhor do que Ichiro imaginava. Falando nisso, Katsumata, assim como Ichiro, realmente tinha talento para a liberação Yin. Suas personalidades também eram bastante parecidas, ambos gostavam de pensar. Naquela época, Ichiro não se incomodava com o fato de ser muito inferior a Ikura. Ichiro apenas se concentrava em seu próprio caminho. Katsumata era o mesmo. Ele era muito inteligente e não se importava com ganhos ou perdas temporárias. Como desenvolver Genjutsu era muito difícil e exigia um alto nível de força mental do ninja, Katsumata sempre foi calmo. A maior mudança de Katsumata nesses 2 anos foi sua mentalidade. Tendo abandonado a proteção de Ichiro para enfrentar sozinho o cruel mundo ninja, e com sua própria força não se destacando entre os Chunin, não foi fácil para Katsumata sobreviver a missões perigosas repetidas vezes com seus 3 subordinados genin. Ele confiava em sua sabedoria e calma. Quanto às técnicas de Genjutsu, elas se tornaram mais uma ferramenta de apoio em batalha. Katsumata soube da promoção de Himeki Suda antes mesmo de Ichiro, mas ele não sentiu nenhuma emoção negativa só porque seus colegas já tinham passado à frente dele. Katsumata sabia que seu caminho não seria tão tranquilo quanto o deles. Ele estava até preparado para ser um Chunin pelo resto da vida. Ichiro levou Katsumata a um campo de treinamento vazio e disse: sua mentalidade é boa, muito calma.
Você é uma ninja qualificada, mas ser muito calma e sem paixão tornará muito mais difícil ser promovida, como Imeki Suda e as outras. No entanto, como este é o caminho que você escolheu para si mesmo, o caminho ninja que você afirmou, então, seu professor o apoia. Você pode continuar trilhando seu caminho de pesquisa de genjutsu. Como sua mentalidade não é um problema, seu professor não dirá muito mais. Tenho algo para você. Dizendo isso, Ishiro entregou um pergaminho a Katsumata. Este é o ninjutsu de liberação de Yin de nível S, a técnica de transformação espiritual que troquei com Orochimaru. No seu nível, você definitivamente não conseguirá aprendê-lo, mas pode usá-lo como referência. Katsumata ficou atordoado. Após pegar o pergaminho, ele confirmou, Rank S? Ishiro sabia o que estava pensando e disse, não se preocupe, isso é algo que seu professor trocou com as próprias coisas dele. Seu professor tem o direito de se desfazer disso. É que não posso te dar algo desse nível de graça. No futuro, você terá que contribuir com o genjutsu de rank que você mesmo desenvolveu para a vila. Katsumata assentiu. Mestre Ishiro, eu entendo. Não vou decepcioná-lo. Ao dizer isso, a compostura de Katsumata vacilou um pouco, mas ele rapidamente se acalmou novamente. Ishiro notou, mas não se importou. Embora o caminho de Katsumata fosse uma exceção entre seus discípulos, havia muitos ninjas assim no mundo. Muitos ninjas com talento mediano escolheriam seguir esse caminho, sem outra razão além de que esse parecia o mais conveniente. Para ninjas não gênios, esse caminho era pelo menos visível e tangível. Depois de dar a técnica de transformação espiritual a Katsumata, Ishiro parou de gerenciá-lo. A mentalidade de Katsumata era algo com que Ishiro não precisava se preocupar. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 346. Durante a segunda fase dos exames Chunin conjuntos, os candidatos foram obrigados a sobreviver em uma área selvagem organizada por Iwagakure por 3 dias. Isso deixou os líderes Jounin e Chunin de todas as nações sem nada para fazer. Foi nessa época que Ishiro procurou pessoalmente Kakashi, o líder da delegação de Konoha. Ishiro olhou para os membros do grupo de Konoha e perguntou, Capitão Kakashi, onde está seu vice-capitão Nara-senpai? Precisa da nossa ajuda em alguma coisa? Kakashi pensou consigo mesmo, como se você não soubesse. Se não tivesse se aproveitado da natureza desconfiada de Shikaizumi Nara, ele teria ficado furioso a ponto de tossir sangue e ficar de cama, mas superficialmente, ele permaneceu perfeitamente calmo. Obrigado pela preocupação, Sr. Tsuchikage. Shikaizumi Nara-senpai está apenas se sentindo um pouco mal. Ele ficará bem depois de alguns dias de descanso. Não há necessidade de incomodar sua aldeia. Ishiro assentiu e murmurou para si mesmo. É verdade. Os espertos muitas vezes se deixam enganar pela própria esperteza. É normal sofrer um revés. Kakashi naturalmente ouviu isso e pensou, então era mesmo você Ninja Iva? Ele queria desesperadamente perguntar sobre a situação atual do clã dos macacos, mas considerando sua missão, desistiu da ideia. Capitão Kakashi, já que todos têm tempo e seus discípulos estão fazendo o exame, que tal treinar com a geração mais jovem de nossos ninjas de Iva? Disse Ishiro a Kakashi. Então, sem esperar pela resposta de Kakashi, ele gesticulou para um dos ninjas de Iva que tinha vindo com ele. O homem imediatamente se destacou da multidão e disse, Iwagakure Chunin, Irao, peço a orientação do senpai de Konoha. Com isso, ele sacou uma kunai e esperou por um ninja de Konoha. Esse movimento repentino de Iwagakure pegou o grupo de Konoha desprevenido. Com Shikaizumi Nara ausente, o único com autoridade para tomar decisões era Kakashi. Os Chunin de Konoha olharam para ele. Um deles perguntou diretamente, Capitão Kakashi, posso ir a uma partida? Kakashi pensou por um momento e não se opôs. Vendo isso, o Chunin saiu lentamente das fileiras de Konoha. Na primeira partida, Konoha venceu facilmente. Irao admitiu a derrota com elegância e não se demorou. Na segunda partida, Konoha venceu novamente com facilidade. Depois de algumas lutas, o time de Konoha não sentiu mais nada de errado com esse tipo de treino. Então, Iwagakure começou a enviar alguns Chunin veteranos ou gênios. Nas lutas seguintes, ambos os lados tiveram vitórias e derrotas. Gradualmente, alguns ninjas de Konoha sentiram que haviam ganhado bastante com a experiência, e o último resquício de resistência em seus corações desapareceu. Isso era normal. O combate entre os dois lados era justo, puramente pelo bem da experiência de combate mútua. Ishiro não tinha medo de que Konoha pensasse demais, afinal, suas ações sempre foram abertas e honestas. Da manhã até a noite, os dois lados lutaram centenas de partidas. Ninguém se importou com o número de vitórias ou derrotas, todos sentiram apenas que haviam ganhado muito. Ao se despedirem, ambos os lados concordaram em continuar no dia seguinte. No dia seguinte, o ninja de Iva levou o grupo de Konoha para um campo de treinamento coberto logo cedo. O motivo alegado foi, aqui é tranquilo e não é fácil ser perturbado. Claro, ninguém de Konoha se importava com um detalhe tão pequeno. Uma luta era uma luta, não importava onde acontecesse. O que eles não sabiam era que do outro lado de uma parede, um Byakugan os observava. Este campo de treinamento havia sido construído especialmente para facilitar a espionagem dos Byakugans. As lutas anteriores com Suna haviam sido realizadas ali. Naquela manhã, eles continuaram com uma luta de nível Chunin após a outra. Mas à tarde, Iva Jounin ocasionalmente começou a se aproximar para desafiar Konoha Jounin. No início, Kakashi estava um pouco vigilante, mas depois de uma luta relaxou.
Vagakuri não fez nenhuma trapaça. Ishiro, o Tsuchikage, até interveio pessoalmente para salvar um Jounin de Konoha quando este estava prestes a se machucar. Isso fez com que Kakashi abandonasse temporariamente suas suspeitas. Gradualmente, lutas de nível Jounin também se tornaram a norma. Então, sob a orientação de Ishiro, alguns Jounins de Iva começaram a desafiar Kakashi. Kakashi recusou a princípio, e os ninjas de Iva rejeitados não o importunaram, passando a desafiar outros ninjas. Mas depois de um tempo, Kakashi começou a se sentir um pouco envergonhado por ter recusado tantas vezes, pois sempre que o lado de Konoha queria desafiar algum ninja de Iva, o outro lado nunca recusava. Então, quando o outro Jounin desafiou Kakashi, ele hesitou por um momento antes de finalmente concordar. Isso abriu as comportas, e mais pessoas começaram a desafiar Kakashi. O poder que Kakashi conseguia exercer em uma luta parecia depender da força do oponente. Independentemente de seu oponente ser forte ou fraco, em mais de uma dúzia de batalhas, nenhuma foi uma vitória rápida. Ishiro chegou a enviar 2 Chunin para o ringue, e Kakashi, talvez por educação, também trocou alguns rounds com eles. De qualquer forma, os oponentes enviados por Iwagakuri eram todos de nível Jounin. Kakashi era um Jounin de elite com quase nenhuma fraqueza, e nenhum dos ninjas de Iva conseguiu derrotá-lo. Ninguém conseguiu sequer forçá-lo a usar seu Sharingan. Finalmente, vendo que estava ficando tarde, Ishiro fez um sinal para Seiji, um Jounin de elite que anteriormente era líder de esquadrão Nambu. Seiji saltou para dentro da arena e olhou para Kakashi lá embaixo. Assistir aos outros lutando me deu uma coceira nas mãos. Capitão Kakashi, vamos lá. Kakashi sentiu que aquela pessoa era bastante forte. Sem baixar a guarda, assentiu, pulou na arena e lançou um ataque de taijutsu. Este homem, Seiji, foi especialmente escolhido por Ishiro para ser o parceiro de treino de Kakashi. Assim como Kakashi, ele era habilidoso tanto em taijutsu quanto em ninjutsu, e era excelente em formular táticas. É claro que Seiji era muito mais velho. Ele não era um gênio como Kakashi, mas pertencia ao tipo que acumulava força ao longo do tempo, tendo passado décadas para lentamente atingir seu nível atual. Os dois se enfrentaram repetidamente, de taijutsu a vários ninjutsus elementais, mas nunca conseguiam determinar um vencedor. Isso levou Kakashi a decidir levar a luta a sério. No entanto, assim que o interesse de Kakashi foi despertado, Ishiro disse: "Tudo bem, Capitão Kakashi, está ficando tarde hoje. Se ainda estiver interessado, pode voltar amanhã." Kakashi ficou surpreso. Olhou para o céu lá fora e viu que já era tarde. Então primeiro acenou para Ishiro, depois olhou para Seiji e disse: "Seiji-senpai, vamos continuar amanhã." Seiji assentiu calmamente. Sem problemas. Após retornar aos seus aposentos, Kakashi foi visitar Shikaizumi Nara, como de costume, e lhe contou sobre os eventos do dia. Shikaizumi disse: "Então, comparado a ontem, Iwagakuri elevou o nível de habilidade dos parringues hoje?" Kakashi assentiu. "A última luta foi entre mim e um dos júniores de elite de nível médio de Iwagakuri." Shikaizumi pensou por um momento e disse: "Suspeito que Iwagakuri realmente queira ganhar experiência de combate conosco. Imagino que já fizeram o mesmo com Suna antes, e é por isso que alguns ninjas de Suna e Iva desenvolveram uma admiração mútua. Durante os treinos de amanhã, preste atenção à força do seu oponente. Se ele parecer estar prestes a ser promovido, não vá com tudo. É melhor perder a partida do que deixar Iva atingir seu objetivo. Da última vez, o líder Jounin que Iva enviou para nossos exames Chunin conjuntos era Kawakita, aluno do quarto Tsuchikage. Depois que chegou a Konoha, ele desafiou pessoas por toda parte, na esperança de alcançar o nível Kage através de batalhas constantes. Se você o encontrar, não deve lutar contra ele." "Eu entendo", disse Kakashi. Do outro lado, depois que Kakashi e seu grupo partiram, Ishiro foi até a sala onde Koku estava. "Como está? Alguma melhora?" Koku balançou a cabeça. "O número de vezes é muito pequeno. Não obtive nenhum ninjutsu completo. Mas aquele Kakashi é realmente digno de ser discípulo do quarto Hokage. Ele conhece tantas técnicas. Em tantas lutas esta tarde, além dos 3 jutsus básicos, nenhum ninjutsu foi igual ao outro." Ishiro disse: "Kakashi conhece tantos jutsus não porque o quarto Hokage o ensinou. Calculo que o próprio quarto Hokage não conhecia tantos ninjutsus quanto ele em vida. Ele tem um Sharingan, seu talento em ninjutsu é extremamente alto. Ele tem muitas afinidades elementais e pode usar o Sharingan para copiar os jutsus dos outros. Mais da metade de seus muitos ninjutsu foram copiados de inimigos durante a batalha. Nesse caso, ele é como eu, também especializado em roubar os jutsus dos outros? Serei descoberto?" perguntou Koku. "Isso não deveria acontecer. O Sharingan tem uma visão dinâmica poderosa, mas não tem capacidade de raio-x. Ele não deveria ser capaz de te ver, mas você ainda deve ter cuidado. Se ele tentar atravessar esta parede à sua frente, esconda-se rapidamente", disse Ishiro. Koku respondeu: "Entendido." No terceiro dia, Kakashi e seu grupo chegaram conforme o planejado. Desta vez, Ishiro também trouxe seus alunos das turmas anteriores. Como ambos os lados estavam mais familiarizados, a área de treino foi dividida em duas, uma para treinos de nível Chunin e outra para treinos de nível Jounin, com confrontos ocasionais entre os Jounin de elite. Com Kakashi como parceiro de treino, Ishiro encorajou fortemente seus próprios alunos a desafiá-lo. Assim, entre os muitos alunos de Ishiro, exceto os membros especiais do time 1, que não estavam presentes, e Shinya Matsutani, que estava fora da vila, todos os outros se revezaram na luta contra Kakashi. Até Imekisuda e Katsumata, que ainda não haviam se tornado oficialmente Jounin, e Uran Kawazoi, que se especializava apenas em jutsus de selamento, avançaram e tiveram uma boa troca com Kakashi. Quanto a Ogura Saki Takumi, Yoshimura Kazumasa, Takuhiro Uchiyama e Kanako, cada um deles se revezou em treinos com Kakashi diversas vezes. O motivo era simples: não estou convencido.
Como discípulo de um colega Kage, não quero envergonhar meu mestre. E Kakashi, talvez querendo testar cuidadosamente a força dos alunos de Ishiro, ou talvez porque estivesse ganhando algo com as batalhas contínuas. Sempre lutava por algumas rodadas extras ao enfrentá-los. Finalmente, talvez tendo lutado quanto quis, ou talvez tendo ganhado alguma percepção da série de batalhas, Kakashi disse a Ishiro, Lord Tsuchikage, por favor, permita-me desafiá-lo. Ishiro pensou por um momento e disse, que tal assim? Amanhã, farei com que Ikura lute contra você. Você viu minhas habilidades nos últimos 2 dias, sou adequado para intervir e salvar pessoas em momentos críticos. Se você e eu lutarmos e algo acontecer, não conseguirei me conter e ninguém poderá nos impedir. Mas se Ikura lutar contra você, eu ainda posso intervir. Kakashi refletiu e sentiu que as palavras de Ishiro não eram uma desculpa superficial. Então ele concordou, embora ainda estivesse um tanto decepcionado por não poder lutar contra os Kage de uma vila. Capítulo 347. Enquanto os discípulos de Ishiro e a delegação de Konoha se envolviam em rodada após rodada de treinos, a segunda etapa dos exames Chunin conjuntos finalmente chegou ao fim oficial. Entre os candidatos deste ano, não houve nenhum indivíduo particularmente notável. Entre os ninjas que avançaram para a rodada final estavam participantes de Wagakuri, Sunagakuri e Konogakakuri, e até mesmo vários de vilas escondidas menores. Shikaizumi Nara achou incrível que 3 equipes de Konoha tivessem chegado à final. Ele lembrou que quando Iwagakuri participou dos exames organizados por Konoha, Konoha fez todo o possível para eliminar as equipes de Iwa logo no início. Será que Iwagakuri não tem medo de Konoha vencer os exames Chunin que estão organizando? Eles não têm medo de perder a reputação? Shikaizumi Nara se perguntou em voz alta. Kakashi pensou por um momento e respondeu. Ouvi dizer que durante o último exame Chunin conjunto organizado por Iwagakuri, o vencedor foi um ninja de Suna. Esse ninja de Suna não só roubou a cena como também ganhou o grande prêmio oferecido por Iwa. Shikaizumi refletiu. Vamos deixar isso de lado por enquanto. Além das 3 equipes, os outros esquadrões precisam retornar à vila. Os arranjos com o pessoal já foram feitos? Kakashi assentiu. Eles estão combinados. Partirão amanhã. Ótimo. Lembre-os de serem extremamente cuidadosos e não se demorarem na estrada. Embora nosso contato com a aldeia tenha sido cortado, a aldeia deve ter pessoas nos esperando na fronteira. Ah, e diga a eles para não passarem pela Terra da Grama ou pela Terra das Cachoeiras. Peça-lhes que peguem a passagem que agora pertence à Terra da Terra, aquela entre esses 2 países, acrescentou Shikaizumi, ainda se sentindo inquieto. Não dê nenhuma oportunidade a Iwagakuri. Deixar o país da Terra torna mais fácil para eles lançarem um ataque e incriminarem outra pessoa. É muito mais seguro permanecer dentro das fronteiras do país da Terra. Kakashi pensou por um momento, entendeu o que Shikaizumi queria dizer e assentiu. Então descanse um pouco. Eu vou cuidar dos preparativos. Tudo bem. Obrigado pelo seu trabalho duro, Kakashi, disse Shikaizumi. Ele se sentia impotente e normalmente essas eram suas responsabilidades. No entanto, Shikaizumi Nara estava claramente pensando demais. Ishiro não se importava nem um pouco com a partida desses ninjas. Se Ishiro realmente desrespeitasse todo o decoro e atacasse a delegação de outra nação, seu alvo seria Kakashi, não os outros. No dia seguinte ao término do segundo exame, Ishiro e Ikura chegaram ao campo de treino que haviam combinado com Kakashi. Embora o treino possa aumentar a experiência de combate, é obviamente mais eficaz para gênios. Você não tem medo de que Kakashi acabe como Kawakita? Ikura não entendia porque Ishiro havia aceitado o desafio de Kakashi. Ishiro disse, você acha que se nos infiltrássemos em Konoha e lutássemos contra Hiruzen Sarutobi até a morte, Kakashi interviria? Ikura pensou um pouco. Provavelmente sim. Se não, viraria um ninja desonesto. É verdade, mas e se dermos uma desculpa para o Kakashi? Como montar uma barreira ou algo assim? Ishiro perguntou novamente. Ikura hesitou. Você está falando do pai dele, Presa Branca? Acha que ele assistiria a Hiruzen morrer sem fazer nada? Talvez também por causa de seu professor, Namikaze Minato. Claro, seu pai é o principal motivo. A morte de Minato também era algo que Hiruzen não queria ver, e pelo menos ele morreu como um herói. Mas seu pai era diferente. Ele não só acabou com a própria vida, como nem sequer tinha condições de ter seu nome na pedra memorial de Konoha, explicou Ishiro. Não importa como Hiruzen tenha feito lavagem cerebral em Kakashi depois, Kakashi definitivamente nutre insatisfação com a liderança de Konoha. Imagino que no coração de Kakashi, em comparação com o mentor Danzou, a inação de Hiruzen provavelmente incite ainda mais ódio. Mesmo que ajudemos Konoha a cultivar um shinobi de nível Kage, será um Kage afastado da liderança de Konoha. Enquanto Hiruzen Sarutobi estiver vivo, Kakashi jamais poderá aceitar o alto comando de Konoha. Além disso, entre a liderança de Konoha, ainda não temos um aliado em Danzou. Se Kakashi atingir o nível Kage, quem ficará mais ansioso será Danzou. Por que Presa Branca foi forçado a acabar com a própria vida? Foi porque ele representava uma ameaça para Danzou. Danzou pretendia herdar o título de 4º Hokage naquela época, e Presa Branca era o maior obstáculo em seu caminho. Você acha que Danzou tentaria atacar Kakashi? Duvido. Konoha já enfrenta uma escassez de talentos. Se Danzou eliminasse todos os gênios da geração mais jovem, de que adiantaria se ele se tornasse Hokage? Ikura estava cético. Ishiro riu baixinho. Hehe, você não conhece Danzou o suficiente. Aquele homem é muito interessante. Em seus primeiros anos, ele pensou que sua maior ameaça era Presa Branca, então forçou Presa Branca à morte. Depois disso, ele pensou que seu maior rival era Orochimaru, então ele expulsou Orochimaru. Então, Namikaze Minato subitamente arrebatou os frutos de sua vitória. Então ele sentou e observou os inimigos estrangeiros invadirem, observando Minato morrer em batalha.
Acho que Danzou já deveria ter percebido. Todos os jovens ninjas talentosos de Konoha são seus inimigos em potencial. Ele provavelmente tem vontade de eliminar cada um deles. Ikura pensou por um momento. Então o que você está dizendo é que eu deveria guiá-lo com todas as minhas forças. Isso não será necessário. Apenas siga em frente. Não coloque muita pressão nele e não pense em derrotá-lo em poucos golpes. Apenas continue com ele. Nos últimos dias comecei a entender um pouco esse Kakashi. Ele é o tipo de pessoa cuja força cresce com a pressão, disse Ichiro. Se você tentar derrotá-lo em 10 movimentos, posso garantir que depois de 20, ele ainda estará vivo e forte. Se você enviar um ninja mais fraco que ele para o ringue, pode pensar que ele pode terminar a luta em 10 movimentos, mas talvez, depois de 20, o oponente dele ainda esteja pulando por aí. Ikura não conseguia entender direito, mas pelo menos entendia o que Ichiro queria que ele fizesse. Tentar ganhar tempo com Kakashi o máximo possível, deixar o Goku escondido observar por mais um tempo, e se conseguissem extrair algo de bom dele, melhor ainda. Do lado de fora da porta, uma mão pousou sobre ela prestes a empurrá-la. Kakashi foi pego, incapaz de decidir se entrava ou recuava. Kakashi não achava que um Jounin de elite como ele pudesse escapar dos sentidos dos dois indivíduos de nível Kage ali dentro. Além disso, ele não tentará se esconder durante o caminho. Era óbvio que a conversa entre os dois era para ele ouvir. Só que no momento em que ouviu o nome de Hiruzen Sarutobi, ele inconscientemente parou. Ele queria saber como a liderança de Wagakure via a liderança de Konoha. Somente depois que os dois lá dentro terminaram de conversar, Kakashi empurrou a porta e entrou. E aí, o capitão Kakashi chegou. Este é o nosso conselheiro de Wagakure, Ikura. Vocês já se encontraram antes. Venham, eu serei o árbitro de vocês. Ichiro os cumprimentou como se nada tivesse acontecido, conduzindo Kakashi e Ikura para o início da partida. Enquanto Ichiro orquestrava a disputa entre Kakashi e Ikura, a primeira rebelião acontecia em Kirigakure. A rebelião foi uma resposta a algumas das políticas que Yagura Karatashi havia recentemente adotado para suprimir os clãs de linhagem. A principal força da rebelião era o clã Kaguya, que havia recebido a aprovação tácita de alguns oficiais de alto escalão de Kirigakure, enquanto os demais conselheiros optaram por permanecer neutros. Portanto, a rebelião pegou Obito, que controlava Yagura desprevenido. Os subordinados que ele havia reunido ao longo dos anos usando a identidade de Yagura como Mizukage sofreram pesadas baixas. O clã Kaguya conseguiu avançar até as proximidades do escritório do Mizukage antes que Yagura os detectasse. Embora o vencedor final dessa rebelião tenha sido Yagura, devido a severas perdas entre seus seguidores, o controle de Obito sobre Kirigakure enfraqueceu, mesmo que ele tenha erradicado o clã Kaguya. Se o atual Kirigakure pudesse produzir um ninja oficial de nível Kage, o Conselho Consultivo já poderia estar discutindo unir forças para derrubar Yagura Karatashi. Estilo Terra, Bala do Dragão da Terra. Estilo Terra, Parede de Lama. No campo de treinamento interno de Wagakure, Ikura e Kakashi já estavam lutando há 2 horas. Mesmo assim, os dois ainda estavam em um estado em que nenhum dos dois conseguia fazer nada ao outro. Ikura ficou atônito. Começava a entender o que Ichiro queria dizer. Este Kakashi realmente se tornava mais forte contra os fortes e mais fraco contra os fracos. Não importava o quanto ele aumentasse a frequência de seus ataques, Kakashi conseguia lidar com isso. E não importava o quanto ele se contivesse, era difícil para Kakashi vencer. Em 2 horas de luta, Ikura havia usado quase todas as ferramentas à sua disposição. Com exceção de alguns ninjutsus de grande escala que alteravam o terreno, ele havia usado todas as suas outras técnicas em média 3 vezes ou mais. E quanto a Kakashi, a variedade de ninjutsu que ele usava era definitivamente maior que a dele. Além de sua parede de lama, esculpida com cabeças de cachorro, que ele usava com frequência, ele usava seus outros ninjutsus no máximo 2 vezes. Parecia que Kakashi sempre tinha um jutsu adequado para escolher, independentemente da situação. Era simplesmente incrível. Ikura admirava muito Kakashi. Embora não estivesse usando toda a sua força, acreditava que ninguém em Wagakure conseguiria resistir a ele por 2 horas naquele estado. Mas Kakashi conseguiu, e com facilidade, sem demonstrar sinais de cansaço. Nesse ponto, havia pouco sentido em continuar a luta a menos que ele usasse ninjutsu em larga escala, o que não seria de grande ajuda para Kakashi. Mas considerando que Goku estava espionando do outro quarto, Ikura sentiu que precisava continuar. Então, Ikura começou a acelerar a execução de seus jutsus, aumentar sua produção de chakra e aumentar o poder de cada ninjutsu. Desta vez, a pressão que Kakashi sentiu foi ainda maior, e ele teve que mudar de tática para acompanhar o ritmo de Ikura. Isso continuou por mais 1 hora. Finalmente, completamente na defensiva, Kakashi levantou o protetor que cobria seu olho esquerdo. Já é um 3 Tomoe, Ichiro disse mentalmente, observando do lado de fora. Com a percepção do Sharingan, as previsões de Kakashi sobre os movimentos de Ikura tornaram-se mais precisas, e lidar com eles tornou-se mais fácil. Logo, a vantagem que Ikura havia construído foi gradualmente apagada por Kakashi. Os dois retornaram à troca de farpas que haviam tido no início. Quando Ikura estava pensando se deveria adicionar mais poder ao seu jutsu, Kakashi desistiu. O motivo era simples, ele estava sem chakra. No momento em que ele desistiu, Kakashi imediatamente puxou seu protetor de testa para baixo. Ikura piscou e então inconscientemente olhou para Ichiro. Ichiro olhou feio para ele, pensando consigo mesmo que suas reservas de chakra estavam aumentando a cada dia. E ele estava prestes a escapar da situação embaraçosa de estar com pouca mana. Capítulo 348. A turbulência em Kirigakure rapidamente atraiu a atenção de todo mundo ninja. O extermínio do clã Kaguya foi um evento significativo demais.
Desde a fundação das 5 grandes vilas ocultas, este foi apenas o segundo grande clã ninja a ser exterminado, sendo o primeiro o clã Senju. No entanto, a maioria das pessoas especulava que o clã Senju provavelmente havia se integrado a Konogakure. Portanto, o clã Kaguya foi possivelmente o primeiro grande clã ninja a ser realmente aniquilado. Dizia-se que após o fracasso da rebelião do clã Kaguya, pouquíssimos membros conseguiram escapar. Ishiro naturalmente também recebeu a notícia. Embora não soubesse a data exata da destruição do clã Kaguya na história original, nem a ordem em que ocorreu em relação aos outros clãs, Ishiro sabia que aquilo provavelmente era apenas o começo. Obito certamente não pararia por aí. Além disso, Ishiro se perguntou, com o clã Kaguya de Kirigakure exterminado, imagino o que a liderança de Konoha e o clã Uchiha pensarão ao ouvir a notícia. Será que eles se inspirarão nisso? Devo aproveitar a oportunidade para visitar Konoha novamente? Mas ele provavelmente não conseguiria escapar tão cedo. Um mês depois, chegou a rodada final do segundo exame Chunin conjunto, organizado por Iwagakure. Ishiro foi pessoalmente aos portões da vila para receber seu firme aliado, o quarto Kazekage Hasa. A quinta Okage, Tsunade, não veio, nem os 3 membros da Akatsuki. Acompanhando Hasa estava um enviado do Daimyo do País do Vento. Afinal, como Iwagakure e Tsunagakure, e o País da Terra e o País do Vento, estavam dispostos a aprofundar sua cooperação, era natural que os daimyos de ambas as nações enviassem representantes para participar das negociações. Na plataforma de observação mais alta da arena final dos exames Chunin, Ishiro e Hasa sentaram-se em lados opostos. Em um lugar um pouco mais abaixo estava Kakashi. Assistindo às lutas abaixo, Kakashi estava um tanto distraído. Durante esse período, ele havia lutado frequentemente com os Junins de elite de Iwagakure e havia evoluído bastante. Seu progresso era muito maior do que o dos ninjas de Iwa contra os quais lutava. Ele era o que mais lutava, e seu talento era o melhor entre todos. Kakashi sentiu que se ele lutasse contra Ikura novamente, ele estava confiante de que poderia manter uma posição invicta contra os ataques intensificados de Ikura da última luta, e sem precisar usar seu Sharingan. Mas Kakashi não estava particularmente feliz. Por algum motivo, ultimamente ele não parava de pensar na morte do pai e do professor. Talvez a conversa entre Ishiro e Ikura naquele dia o tivesse afetado, talvez o conteúdo do relatório quinzenal de Iwagakure o tivesse deixado profundamente impressionado. Ou talvez ele sempre tivesse nutrido tais suspeitas, mas nunca as tivesse demonstrado. No último mês, Kakashi se manteve concentrado durante as batalhas, com a mente livre de pensamentos distrativos. Mas quando as coisas estavam calmas, sua mente divagava incontrolavelmente. Ele inclinou a cabeça ligeiramente, olhando para Ishiro, que estava sentado diagonalmente acima dele, conversando e rindo com Hasa. Kakashi sabia que seu coração estava em turbulência. A raposa de Iwagakure, verdadeiramente formidável, pensou Kakashi. Ele sabia que aquela era uma tentativa de Ishiro de semear a discórdia, mas não conseguiu evitar cair nessa. Em Konoha não havia lugar algum onde pudesse descobrir mais sobre seu pai. Ou melhor, ele não ousava demonstrar a menor inclinação para saber. Então, depois de todos esses anos, sua impressão de presa branca permanecia a mesma de quando era criança, com 2 figuras extremas em constante conflito dentro de seu coração. Uma era a impressão inicial. Naqueles dias, caninos brancos eram um símbolo de glória, um porto seguro no coração de todos e um modelo para Kakashi. Este caninos brancos encarou Kakashi, seu rosto severo revelando um sorriso de orgulho gentil. Ele tinha orgulho do herói Caninos Brancos, e Caninos Brancos tinha orgulho de seu filho genial. A outra impressão foi posterior. Nesse período, Presa Branca era uma vergonha, com figuras sombrias aparentemente sempre apontando o dedo para ele. Este Presa Branca estava de costas para Kakashi, curvado, imerso em um silêncio mortal. A princípio, Kakashi pensou que já havia superado a morte do pai há muito tempo, mas agora sabia que não. Simplesmente não ousara pensar nisso, não fora capaz de pensar nisso. Mas ali, em um lugar não controlado pela liderança de Konoha, os grilhões de seus pensamentos pareciam ter sido libertados. Todos os tipos de ideias anteriormente reprimidas surgiram uma após a outra, impossíveis de conter. Enquanto conversava com Hasa, Ishiro notou a mudança em Kakashi. Um sorriso imperceptível surgiu em seus lábios. O garoto finalmente mordeu a isca. Hasa notou o sorriso de Ishiro, olhou para Kakashi, mas não disse nada. Falando do relatório quinzenal de Iwagakure, mais 2 edições foram publicadas neste mês. A 5ª edição abordou 2 eventos importantes. O primeiro foi que Iwagakure sediou com sucesso novamente os exames Chunin conjuntos, elevando ainda mais seu status internacional. Afinal, até Konoha enviou pessoas para participar desta vez. O segundo evento foi o extermínio do clã Kaguya em Kirigakure. No entanto, o relatório quinzenal de Iwagakure parecia mirar Konoha a todo momento. Era claramente um conflito interno em Kirigakure, mas o autor conseguiu vinculá-lo a Konoha, prevendo diretamente que em apenas 1 ano, ou até 3, Konoha inevitavelmente explodiria em conflitos internos também. A raiz do conflito interno de Konoha era o atrito entre o clã Uchiha e a liderança de Konoha. O autor especulou que ou os Uchiha se rebelariam proativamente ou a liderança de Konoha, para evitar uma tragédia como a do Mizukage, atacaria primeiro. Os 2 principais eventos da 6ª edição foram, primeiro, o estabelecimento bem-sucedido da filial de Iwagakure na Terra da Neve. A vila convocou todos a visitar a filial para turismo quando tivessem tempo. Lord Tsuchikage prometeu que qualquer pessoa que viajasse de Iwagakure para a filial receberia 3 noites de hospedagem gratuita. É claro que as vagas eram limitadas, com apenas 100 disponíveis a cada 3 dias. Aqueles que quisessem uma vaga tinham que ir ao campo de treinamento 1 de Iwagakure para um sorteio. Lord Tsuchikage também deu dicas atenciosas sobre quais produtos estavam escassos na Terra da Neve e quais eram suas especialidades locais.
Todos calcularam que se comprassem alguns produtos de Wagakure para vender nas lojas de lá e depois comprassem algumas especialidades locais para trazer de volta, poderiam realmente lucrar na viagem de ida e volta. Como resultado, a cada 3 dias, a área de loteria no campo de treinamento ficava lotada de pessoas. O segundo evento, como nas edições anteriores, foi uma história do passado de Konoha. Contava a deserção de Orochimaru, o homem que um dia teve mais chances de se tornar o quarto Hokage. Nas mãos do autor, os crimes de Orochimaru foram levemente amenizados. Ele foi retratado como uma figura trágica que foi incriminada e forçada a deixar Konoha em luto. Embora o autor nunca tenha declarado explicitamente que Orochimaru era uma boa pessoa, ele não mencionou uma única palavra sobre seus experimentos humanos desumanos. Apenas disse que Orochimaru estava conduzindo pesquisas não permitidas pela liderança de Konoha. Portanto, para o leitor desinformado, ele era apenas um nerd obcecado por pesquisa científica que, por ser excepcional demais, foi invejado e incriminado pelo aliado de Wagakure, Lord Danzou, e forçado a se tornar um ninja rebelde. Foi apontado que Orochimaru estava pesquisando as mesmas coisas que o terceiro Hokage e seu conselheiro, Danzou, haviam pesquisado. Eles não conseguiram obter resultados sozinhos, mas cobiçavam os frutos do trabalho árduo de Orochimaru. Kakashi comprou essas 2 edições imediatamente. Ele não estava interessado em que Wagakure sediasse os exames Chunin ou estabelecesse uma filial na Terra da Neve. De qualquer forma, ele não viu nesses 2 eventos como Wagakure estava passo a passo se tornando o novo hegemon do mundo ninja. Kakashi não era tolo o suficiente para discutir com os aldeões de Wagakure sobre a escrita tendenciosa usada na história da deserção de Orochimaru. O que lhe importava era o clã Uchiha. Ele não tinha preconceito contra o clã Uchiha, isso podia ser visto em sua atitude em relação a Sasuke na história original. Sasuke tinha uma personalidade que fazia qualquer um querer estrangulá-lo, mas Kakashi foi capaz de guiá-lo de todo o coração, vendo-o como seu sucessor. Isso era algo que intrigava bastante os leitores da história original. Claro, todos sabiam que o principal motivo era Obito. Kakashi estava praticamente vivendo como meio Uchiha. Então, quando viu o autor do jornal prever que o clã Uchiha seria exterminado, Kakashi ficou completamente atordoado. Forçando-se a se acalmar, Kakashi começou a usar seu intelecto para pensar sobre os assuntos relativos ao clã Uchiha mencionados no jornal. O segundo Hokage, Tobirama Senju, nunca teve boas intenções para o clã Uchiha, atribuindo-lhes deliberadamente a tarefa que mais ofenderia as pessoas. A força policial militar. A natureza orgulhosa e direta do clã Uchiha fazia com que eles nunca demonstrassem piedade em seu trabalho, e eles desprezavam se explicar para civis ou ninjas nascidos em civis, que consideravam muito inferiores a eles. Como resultado, tanto civis quanto ninjas em Konoha estavam extremamente insatisfeitos com o clã Uchiha. Durante a guerra, o terceiro Hokage assistiu passivamente ao desgaste mútuo entre o clã Uchiha e Kirigakure, mas demorou a enviar reforços. Foi uma clara tentativa de usar um inimigo estrangeiro para enfraquecer os Uchiha. O terceiro Hokage tentou o clã Uchiha a enviar tropas com a promessa do título de Hokage, mas ele não cumpriu sua promessa após a guerra, recusando-se a renunciar. Durante a fúria da Kyuubi, o Sharingan vermelho nos olhos da Kyuubi. Após a fúria da Kyuubi, o clã Uchiha foi levado para os limites de Konoha. Esses pontos giravam constantemente na mente de Kakashi. Analisando-os um por um, ele descobriu que, embora o autor tivesse exagerado, o que foi dito era basicamente verdade. A conclusão a que Kakashi chegou por conta própria foi a mesma do autor. A relação entre a liderança de Konoha e o clã Uchiha era simplesmente irreconciliável. A única razão pela qual eles podiam coexistir pacificamente agora era a falta de um estupim para desencadear o conflito. Após chegar a essa conclusão, Kakashi sentiu um arrepio percorrer o corpo e até mesmo respirar ficou difícil. O mais trágico era que ele não podia fazer nada. Mesmo que retornasse à vila imediatamente, só lhe restava assistir, impotente, enquanto o clã Uchiha caminhava em direção à sua ruína. Droga, eu não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Os Uchiha são o clã de Obito, a glória da qual ele sempre se orgulhou. Eu tenho que proteger os Uchiha pelo bem de Obito, Kakashi disse a si mesmo com firmeza. Mas o que exatamente eu deveria fazer? Seus olhos observavam as lutas infantis na arena, mas sua mente mais uma vez mergulhou em pensamentos profundos. No final, ele só conseguiu pensar em uma solução: encontrar o Tsuchikage. Ele acreditava que tudo isso era o que o Tsuchikage queria lhe dizer. O homem conhecido como a Raposa de Wagakure o vinha guiando, tanto aberta quanto secretamente, a pensar dessa maneira. Já que o Tsuchikage faria isso, ele devia ter uma solução. Talvez a solução do Tsuchikage estivesse escondida em uma conspiração, mas ainda era melhor do que não poder fazer nada além de assistir impotente. Isso mesmo, encontrem o Tsuchikage. Eu irei encontrá-lo depois que as lutas de hoje terminarem. O tempo estava se esgotando. O terceiro exame duraria no máximo 3 dias. Depois disso, a delegação de Konoha partiria imediatamente. Se todos os candidatos de Konoha fossem eliminados antes, eles poderiam até partir mais cedo. Capítulo 349. Ishiro e Hasa não deram atenção aos exames Chunin. Os dois estavam discutindo a direção geral de sua futura cooperação aprofundada. No final, eles chegaram a um consenso em 2 pontos. Primeiro, Sunagakure, assim como Konogakure, chegaria a um acordo com Iwagakure para permitir que os ninjas de cada um entrassem em seus respectivos países para escoltar caravanas mercantes. Segundo, eles permitiriam que as caravanas mercantes uns dos outros cruzassem suas fronteiras nacionais para comercializar com países do outro lado. O que isso significa?
Isso significava que Vagakuri poderia escoltar suas próprias caravanas pela Terra do Vento para negociar com nações mais ao sul, como Houran, ou até mesmo através do mar até a Terra do Chá. Da mesma forma, caravanas da Terra do Vento podiam cruzar a Terra da Terra para comerciar com a Terra do Ferro e a Terra do Relâmpago, que ficavam do outro lado do mar. Pelo fato de Ishiro ter pressionado por esse consenso, ficou claro que suas ambições não estavam de forma alguma limitadas às áreas ao redor da Terra da Terra. Ele já estava encontrando maneiras de expandir a esfera de influência de Vagakuri, mas Rasa ainda concordou. Esses dois acordos eram prejudiciais aos interesses futuros de Sunagakure e do País do Vento. No entanto, Rasa precisava considerar seus interesses imediatos. Após chegar a um consenso, Rasa anunciou que retornaria a Sunagakure. Ishiro ficou atordoado por um momento, depois sorriu e disse: "Parece que o Kazekage veio bem preparado." "É preciso estar bem preparado ao lidar com o Tsuchikage", disse Rasa categoricamente. "Quer unir forças?" perguntou Ishiro. "Não precisa." Rasa respondeu sem a menor hesitação. "Que pena. Nesse caso, desejo uma viagem segura ao Kazekage", disse Ishiro. As finais haviam começado há apenas meio-dia, mas o Kazekage já estava partindo. Nos portões de Vagakuri, Ishiro devolveu Pakura a Rasa e o observou partir. "Você está simplesmente deixando ele ir assim? Nós realmente não vamos segui-lo? A força da Terra do Vento é o que é. Eles provavelmente não conseguem lidar com Konoha", disse Kura. Ishiro suspirou. "Infelizmente não há nada a ser feito. Rasa está cauteloso conosco. Se o seguíssemos, a luta entre Suna e Konoha jamais aconteceria. Ele teme que depois de unirmos forças para derrotar Konoha, nos voltemos contra eles." E Kura também disse com pesar: "De fato. Se tal oportunidade surgisse, certamente não a deixaríamos passar. Isso era perfeitamente normal. Se pudessem primeiro se aliar a Suna para matar os ninjas de Konoha que viessem interceptá-los, Konoha perderia imediatamente sua posição de potência número 1 no mundo ninja. Isso porque a força interceptadora certamente não seria fraca. O consenso de Ishiro e Rasa era de que seriam pelo menos 2 shinobi de nível Kage. E uma vez que Konoha perdeu 2 shinobi de nível Kage, se Vagakuri se esforçasse um pouco mais e eliminasse 1 ou 2 shinobi de nível Kage de Suna também, o único que restaria para disputar a supremacia com Ivagakuri seria Komogakuri. Portanto, Rasa tinha certeza de que se chegasse a esse ponto, Ishiro faria um movimento 100% das vezes. No entanto, o fato de Rasa ter previsto que poderíamos informar Konoha secretamente mostra que ele não é um sujeito simples. "Imagino que ele tenha se preparado cuidadosamente", disse Kura. A Tio provavelmente também veio", disse Ishiro. "Certo, vamos voltar. Mande a Ambu vigiar de perto os ninjas de Suna e não deixe o Rasa fazer um ataque surpresa na saída." "Não se preocupe, já foi combinado", respondeu Ikura. Enquanto os dois caminhavam de volta, eles encontraram Kakashi pouco antes de chegarem à arena das finais. Ishiro deu algumas instruções a Ikura, e Ikura saiu com um olhar estranho nos olhos. Olhando para Kakashi, Ishiro perguntou: "Há algo que você não consegue descobrir?" Kakashi assentiu. "É sobre seu pai ou sobre o clã Uchiha?" Ishiro perguntou novamente. Kakashi cerrou os dentes. "É sobre o clã Uchiha." Ishiro resmungou internamente, como esperado. No mundo de Naruto, amigos são mais importantes que família. "Por que veio me perguntar? Eu sou o Kage de Vagakuri, não seu Kage de Konoha. Se você tiver algum problema, deveria ir até a sua Hokage e deixá-la lhe dar uma sessão de lavagem cerebral sobre a vontade do fogo", disse Ishiro, rindo. "Porque foi você quem me atraiu para essa armadilha ideológica", afirmou Kakashi. "Isso, tudo bem, eu admito", disse Ishiro. "Nesse caso, vamos caminhar e conversar." Com isso, Ishiro começou a liderar Kakashi em um passeio por Ivagakuri. "Ouvi dizer que você e Shikaizumi Nara já visitaram a vila no primeiro dia de vocês aqui. Digam-me, o que vocês acham da nossa vila?" Ishiro não foi direto ao ponto, preferindo começar com uma conversa informal. "Ivagakuri é muito hostil conosco, ninjas de Konoha, e há uma sensação de que você está zombando de nós", disse Kakashi. "Você não está errado. Essa é, na verdade, uma mentalidade que só recentemente incentivei todos a adotar. Não era assim antes. No passado todos tinham muita inveja de Konoha. Até nós, ninjas de Iva, sempre nos sentimos um pouco inferiores diante dos ninjas de Konoha", disse Ishiro. "Você acha que esse tipo de mentalidade entre os aldeões de Iva é bom ou ruim para nossa aldeia e para os nossos ninjas?" Kakashi lembrou-se das palavras de Shikaizumi Nara e disse: "Deve ser uma coisa boa." "Isso mesmo, é uma coisa boa. Aprendi isso com a sua Konoha. Da última vez que Orochimaru, Sasori da Areia Vermelha e a delegação de como causaram problemas na sua vila, eu estava investigando o moral dos seus aldeões. Aliás, já nos encontramos antes, no Ichiraku Ramen", disse Ishiro, presunçoso. "Kakashi, eu deliberadamente não mencionei isso, então por que você está mencionando?" Embora os conflitos internos de Konoha sejam severos e as políticas do terceiro Hokage em relação aos principais clãs ninja sejam desconcertantes, ele realmente fez um bom trabalho na construção da autoconfiança dos moradores, lamentou Ishiro. Enquanto conversavam, chegaram a um campo de treinamento. Ishiro apontou para algumas crianças praticando lá dentro e perguntou a Kakashi: "O que você acha da nossa geração mais jovem em Iva?" Kakashi olhou para onde Ishiro apontava e franziu a testa. Aquelas crianças eram claramente alunos da Academia Ninja, e todos tinham talento mediano. Em Konoha, alunos como aqueles nem sequer o enxergariam. "Olha aquele ali na beirada gritando enquanto pratica arremesso de kunai. O que você acha dele?" Ishiro apontou para uma das crianças. Kakashi ouviu isso, olhou para a criança por um tempo e então disse: "Este aqui tem o pior talento. Ele provavelmente terá dificuldade para se formar." "Haha, é isso mesmo. Ele é o último da turma mais alta deste ano. O nome dele é Tenbin Shuko", disse Ishiro com uma gargalhada. "Tenbin?
Kakashi ficou um pouco surpreso. Ele sabia que esse nome estava relacionado ao terceiro Tsuchikage de Wagakure. Sim, mas esse não era o nome original dele. O nome original dele era Uchiha Sokai, disse Ishiro, despreocupadamente. Então, ignorando o chocado Kakashi, Ishiro gritou para Uchiha Sokai: Shuko, vem aqui por um momento. Sokai se assustou ao ver Ishiro, mas obedientemente se aproximou. Não sabia por que Ishiro procurava. Os dois não se falavam desde a conversa que tiveram depois que ele despertou os olhos. Em meio aos olhares invejosos de seus pares, Sokai aproximou-se de Ishiro. Ishiro levou Sokai e Kakashi para um local isolado, dizendo: Deixe-me apresentá-los. Uchiha Sokai, cujo nome em Iwagakure é Tenbin Shuko. Sokai foi originalmente alguém que roubei do clã Uchiha, mas depois recebi a aprovação de Fugaku Uchiha. Ele agora é membro da nossa academia ninja de Iwagakure. Ataque Kakashi, o ninja de Konoha, e companheiro de equipe de Obito Uchiha do seu clã Uchiha. Antes de Obito morrer, ele deu seu Sharingan Ataque Kakashi. Depois de falar, Ishiro deu aos dois um momento para digerirem a informação. Quando chegaram a uma área vazia, Ishiro realizou um selo em direção à cabeça de Sokai. Soltem. Enquanto Ishiro formava o selo, Sokai de repente sentiu como se uma camada de contenção tivesse sido retirada de seus olhos. Inconscientemente, ele ativou seu Sharingan. Ainda um único Tomoe em seu olho esquerdo e 2 Tomoe no direito. Kakashi ficou abalado. Sharingan. Ele então levantou o protetor sobre seu próprio olho esquerdo, revelando o Sharingan de 3 Tomoe dentro dele. Somente membros do clã Uchiha podem ativar e desativar o Sharingan livremente. Então, Kakashi, você não deve ter dúvidas sobre a identidade de Sokai, certo? Disse Ishiro a Kakashi. Kakashi assentiu. Quando um estranho tem um Sharingan transplantado, há um forte efeito de rejeição. Somente um Sharingan transplantado com a verdadeira vontade do dono original pode ser usado por outra pessoa. Então, Sokai, você tem alguma pergunta sobre Kakashi ser um ninja de Konoha? Perguntou Ishiro. Sokai pensou por um momento e disse: não. Ótimo. Vocês dois conversem primeiro. Eu escuto, disse Ishiro, dando tempo aos dois. Em seguida, Kakashi perguntou em detalhes sobre toda a jornada de Sokai até Iwagakure e suas experiências ao longo dos anos. Sokai, por sua vez, perguntou sobre a situação atual do clã Uchiha. Depois de um longo tempo, quando os dois terminaram de conversar, Ishiro disse a Sokai: Sokai, você pode voltar ao seu treinamento. Ele então reativou o selo nos olhos de Sokai. Kakashi, vamos caminhar mais um pouco, disse Ishiro a Kakashi depois que Sokai foi embora. Kakashi observou a figura de Sokai se afastando até que ela desaparecesse completamente, então suspirou e disse: Lord Tsuchikage, quero saber se o senhor tem uma maneira de resolver a crise do clã Uchiha. Vendo isso, Ishiro disse: primeiro, você deve deixar claro que meus interesses e os de Konoha estão em conflito. Não agirei em benefício de Konoha. Kakashi assentiu. Ele estava claro sobre isso, sabia desde o início que as intenções de Ishiro não eram benevolentes. Então vou lhe contar o que penso. Para resolver a situação dos Uchiha, há 3 maneiras que podemos tentar. A primeira direção é resolver o conflito entre o clã Uchiha e a liderança de Konoha. No entanto, a raiz desse conflito não está nos Uchiha. Na verdade, o patriarca do clã Uchiha, Fugaku Uchiha, é um pacifista. Ele não quer ser inimigo da liderança de Konoha. Se ele vislumbrasse um vislumbre de esperança para o clã Uchiha, ele unificaria as vozes dentro do clã. É a liderança de Konoha que tem dificultado as coisas para o clã Uchiha. Portanto, partindo dessa linha de pensamento, a única saída é mudar a perspectiva da liderança de Konoha. Esse método era impossível antes, mas agora é diferente. Konoha tem um novo Hokage. Tsunade é uma Hokage que não é hostil ao clã Uchiha. Mas Tsunade não tem autoridade absoluta. Diante de Hiruzen Sarutobi, que é seu professor e ex-Hokage, ela não tem poder para mudar a relação entre a liderança e os Uchiha. Portanto, se você puder matar Hiruzen Sarutobi, a crise do clã Uchiha estará completamente resolvida. Capítulo 350. Quando Ishiro pronunciou as palavras Mate Hiruzen Sarutobi, Kakashi sentiu um choque. Ele finalmente entendeu por que Ishiro estivera guiando seus pensamentos naquela direção o tempo todo. Ishiro era mais implacável do que imaginara. Não se tratava mais de uma simples semeadura de discórdia. Era uma instigação, uma tentação para atrair Konoha. Entretanto, Ishiro não deu muito tempo para Kakashi refletir, continuando. A segunda direção é eliminar completamente a insatisfação do clã Uchiha com a liderança de Konoha. Isso precisa ser feito em 2 etapas. Primeiro, vocês precisam se livrar da facção pró-guerra dos Uchiha. Como essas pessoas são ambiciosas, sua insatisfação com a liderança de Konoha não se deve apenas ao tratamento injusto, também está ligada às suas próprias ambições. Em segundo lugar, depois que os membros ambiciosos dos Uchiha se forem, vocês precisam persuadir a liderança de Konoha a não se aproveitar do estado enfraquecido dos Uchiha para atacar. Em vez disso, vocês precisam fazer com que a liderança comece a reformar o clã Uchiha. A tal polícia militar deve ser abolida. Os Uchiha não podem viver juntos como um clã, seria melhor se pudessem se dispersar em Konoha como Senju. No entanto, há 2 problemas com esse método. Primeiro, matar a facção pró-guerra dos Uchiha inevitavelmente fará com que as facções neutras e pró-paz desenvolvam ódio pela liderança de Konoha, transformando-as em uma nova facção pró-guerra. Felizmente, este é um problema que você deverá conseguir resolver sem muita dificuldade se pensar nisso quando voltar. Segundo, é o mesmo problema de novo. A liderança de Konoha não agirá de acordo com seus desejos. Sem matar Hiruzen Sarutobi, a liderança de Konoha não deixará o clã Uchiha escapar da responsabilidade. Kakashi prendeu a respiração. Originalmente, quando ouviu Ishiro falar sobre eliminar a facção pró-guerra dos Uchiha, Kakashi ficou muito tentado. Se isso pudesse resolver o problema, então, embora houvesse sacrifícios, ele poderia aceitar. Ele acreditava que Fugaku Uchiha também poderia aceitar.
Talvez essa fosse a maneira de resolver o problema com o menor custo. Mas a declaração de Ishiro de que a liderança de Konoha aproveitaria a oportunidade para atacar extinguiu imediatamente as esperanças de Kakashi. Isso mesmo. A raiz do problema dos Uchiha estava na liderança de Konoha. Era a liderança que vinha reprimindo os clãs ninja o tempo todo. E o terceiro método? Kakashi perguntou com a voz amarga. O terceiro. Ishiro revelou um sorriso estranho que causou um arrepio na espinha de Kakashi. Quando há conflito interno, cria um externo. Com a propaganda certa, você pode desviar a atenção e desviar o conflito. Os olhos de Kakashi brilharam. Vendo isso, Ishiro disse, hehe, não fique feliz tão cedo. Eu conheço esse truque, e Hiruzen Sarutobi também. Ele já o usou muitas vezes, como quando enganou o clã Uchiha para se juntar à guerra da última vez. Então, se você quer encontrar uma certa vila escondida para atuar como esse inimigo comum, provavelmente é impossível. Ninguém no clã Uchiha vai acreditar mais nisso. O incidente em que Hiruzen Sarutobi ficou sentado observando os Uchiha e os ninjas da névoa se desgastarem exauriu completamente sua credibilidade. No entanto, mas o quê? Kakashi perguntou subconscientemente. No entanto, você pode criar um novo inimigo. Um ninja que seja inimigo tanto de Konoha quanto do clã Uchiha, disse Ishiro. Por exemplo, você. Kakashi encarou Ishiro, atordoado. O que ele quis dizer? Mate toda a facção pró-guerra dos Uchiha e então deserte de Konoha. Antes de desertar, você pode discutir o assunto com Tsunade. Faça-a negociar com Hiruzen Sarutobi. Enquanto Hiruzen ousar fazer algo contra o clã Uchiha, você se tornará um verdadeiro ninja rebelde. Por outro lado, você poderia fingir que desertou e simplesmente ir morar em outro lugar. Por exemplo, ser um espião na Akatsuki Sombria. Ou vir ser um espião em Iwagakure. A Akatsuki Sombria está recrutando ninjas rebeldes. Se você for, eles devem aceitá-lo. Se você for ainda mais forte ao desertar, a probabilidade de eles o aceitarem será ainda maior. Quanto ao nosso Iwagakure, você é bem-vindo a qualquer momento. Kakashi olhou para Ishiro, incrédulo. Você quer mesmo que eu me torne um ninja rebelde? Que eu vá para Iwagakure? Ishiro disse, não estou forçando você. A escolha é sua. Eu só lhe dei 3 opções. A mente de Kakashi estava em turbulência naquele momento, completamente incapaz de se acalmar. Ele fez uma última tentativa. Danzou também está contra o clã Uchiha. Sem Danzou, o quinto conseguiria persuadir o terceiro? Ishiro respondeu impiedosamente. Kakashi, você não entende a relação entre Hiruzen Sarutobi e Danzou. Eles são, na verdade, a mesma pessoa. A partir do momento em que Hiruzen se tornou Hokage e Danzou se tornou a escuridão, não houve mais uma pessoa chamada Danzou em Konoha. Tudo que Danzou faz é o que Hiruzen precisa que seja feito, mas não pode fazer abertamente. Ele é a manifestação da vontade do lado sombrio de Hiruzen. Você ainda é muito jovem. Aliás, todas as outras grandes vilas ocultas do mundo ninja podem ver isso. Os chefes de clã da sua Konoha também sabem disso. Se não acredita em mim, volte e pergunte a Shikaizumi Nara. Kakashi fechou os olhos de dor. Ao ver isso, Ishiro disse, sua perspectiva é muito estreita. Deixe-me levá-lo para o céu para tomar um pouco de ar fresco. Se você olhar para este mundo de um ângulo diferente, poderá ter pensamentos diferentes. Voar? Com a técnica da pedra leve pesada? Kakashi pensou por um momento e assentiu. No entanto, Ishiro não utilizou a técnica do rochedo leve pesado. Em vez disso, ele formou uma plataforma com sua liberação de porcelana para carregar Kakashi, enquanto ele próprio utilizava a técnica do rochedo leve pesado. Era brincadeira pensar o contrário. Ishiro era um lutador de longo alcance, e Kakashi era um ninja de uma nação inimiga. Se Ishiro utilizasse a técnica do rochedo leve pesado para carregá-lo, mesmo que Ishiro estivesse disposto, a liderança de Iwagakure ficaria furiosa. Sentado na plataforma de porcelana, Kakashi voava cada vez mais alto. Enquanto observava Iwagakure encolher abaixo dele, a pressão em seu peito de fato se dissipou um pouco. Não fique olhando para nossa aldeia. Olhe ao seu redor, olhe para a distância, Ishiro o lembrou. Kakashi ergueu a cabeça e olhou para o horizonte. Sentindo o vento no rosto e vendo a imensidão infinita da terra, Kakashi se sentiu muito mais confortável. Olhando para o céu distante, todo o corpo de Kakashi relaxou, sentindo silenciosamente a brisa. Muito tempo se passou. De fato, sair do meu referencial original para analisar um problema me dá uma sensação completamente diferente. Talvez eu tenha sido muito tacanho no passado. Talvez eu realmente devesse buscar respostas de uma perspectiva que transcenda a jaula de Konoha, murmurou Kakashi para si mesmo. Testemunhando a cena, Ishiro soltou uma risada silenciosa e triunfante. Kakashi se tornou um quasi-Kage. Um gênio de Konoha se tornou um quasi-Kage por meio de lavagem cerebral, o Tsushikage. Se Hiruzen Sarutobi descobrisse isso, ele mataria Kakashi imediatamente ou hesitaria antes de matá-lo. Ishiro não estava preocupado que Kakashi mudasse de ideia novamente após retornar a Konoha. Algo como um caminho ninja não era algo que pudesse ser mudado tão facilmente. Na história original, antes de Neji mudar seu caminho ninja, ele era um gênio de alto nível. Depois de mudar seu caminho ninja, ele se tornou um gênio do clã Hyuga. Se Kakashi sofresse uma nova lavagem cerebral por Hiruzen, ele basicamente ficaria aleijado como ninja. Se ele não sofresse uma nova lavagem cerebral, então Kakashi seria a lâmina mais afiada escondida nas profundezas de Konoha. Uma lâmina que nem mesmo Ishiro sabia quando atingiria ou onde atingiria. Muito tempo depois, Kakashi recobrou a razão. O Kakashi daquele momento não estava mais perdido. Seus olhos revelavam apenas determinação. Parabéns!
Depois de testemunhar a força do Tsuchikage e do Ikura, você solidificou sua determinação de se tornar mais forte e se tornou um quase-kage, disse Ishiro. Kakashi ficou surpreso e assentiu. Ele entendeu. Ishiro estava inventando uma desculpa para ele. Ele realmente precisava de uma justificativa plausível. E uma história concebida por um professor de renome mundial como Ishiro certamente seria mais crível. Obrigado, disse Kakashi. Faça o que quiser. Não precisa sentir nenhuma gratidão por mim ou por Iwagakure. Se não tivesse vindo me encontrar hoje, ainda estaria preso àquela bobagem da vontade do fogo. Nesse caso, posso lhe dizer claramente, você não teria tido a chance de voltar vivo para Konoha. Hiruzen e os outros acham que eu me preocuparia com a reputação do Tsuchikage e não faria mal aos membros da sua delegação. Mas sinto que é muito necessário eliminar um inimigo que tem 80% de chance de se tornar um Kage no futuro. Então, se você se juntar à nossa Iwagakure no futuro, eu aceitarei. Mas se você não planeja desertar e se juntar a Iwagakure, então não há relacionamento entre nós. Minha orientação foi apenas para que você fincasse um prego em Konoha. Quanto à utilidade desse prego não me importa. Nem posso controlá-lo. Depois de falar, Ishiro trouxe Kakashi de volta ao chão. Depois de lidar com a questão de Kakashi, Ishiro estava animado. Os dois retornaram juntos à arena da final. Após Ikura retornar à arena, ele criou 2 clones das sombras para representar Ishiro e Kakashi. Com os dois retornando, Ikura fez os clones das sombras saírem de seus assentos e trocarem de lugar com eles nos bastidores. Embora as finais ainda não tivessem terminado e ainda levassem 1 ou 2 dias para Ishiro, os negócios deste exame Chunin conjunto já estavam concluídos. O clã dos macacos foi destruído, Kakashi sofreu uma lavagem cerebral e um grande número de ninjas de Iwa ganharam experiência de combate lutando com ninjas de Konoha e Suna. Rasa lidera tudo o que prometera, restando apenas o tratado para uma cooperação mais profunda. Ishiro e Rasa já haviam chegado a um acordo preliminar sobre isso, e Ishiro não precisava se preocupar com as negociações detalhadas subsequentes. Havia especialistas que o levariam adiante. Tudo o que Ishiro precisava fazer era esperar. Esperar pelos resultados do confronto iminente entre Rasa e Konoha. Seria melhor se 1 ou 2 Kage morressem. Caso contrário, ele ficaria feliz mesmo que um grupo de elites morresse. Com a mentalidade de um espectador que adora causar problemas, Ishiro olhou para o sul. É uma pena não poder assistir ao desenrolar da batalha ao vivo e obter informações em primeira mão. Não que Ishiro não tivesse pensado em seguir Rasa, mas Rasa estava claramente em guarda. Se Ishiro ainda pensasse em segui-lo, seria duvidar da inteligência de Rasa. A cena muda para Rasa e seu grupo. Rasa não havia trazido muitas pessoas para a Terra da Terra, apenas 3 esquadrões de elite da Ambu, cerca de 1 dúzia de pessoas. Incluindo a recém-resgatada Pakura, havia apenas 14 deles. Os 14 deles estavam se movendo rapidamente pela rota mais curta de volta para Sunagakure. Pakura, como está seu corpo agora? Rasa perguntou a Pakura enquanto se moviam rapidamente. Pakura manteve a cabeça baixa sem ousar olhar para Rasa e disse em voz baixa, embora o selo tenha sido liberado, meu chakra não se recuperou. No máximo, só consigo exercer a força de um Jounin agora. Rasa sentiu. Não é sua culpa ter perdido para o Tsuchikage. Recomponha-se. A estrada à frente não é segura. Você é o alvo, então tome cuidado. Pakura se assustou e rapidamente ajustou sua postura. Sim. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.